Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito e hoje com um convidado que a gente não vai falar só sobre um assunto, que é a formação dele, e sim outros milhões de assuntos que ele vai se apresentar para vocês, que é o Felipe Giro. Seja bem-vindo, Giro. Obrigado. Você quer que eu fale um pouco assim das... Quem é o Giro? Olha, para mim é difícil de falar isso. Porque eu acho que, eu vou me apresentar, vou fazer um preâmbulo antes da... Pode fazer. Mas é porque eu acho que quando a gente pensa num rótulo, e querendo ou não, a própria formação é um rótulo que se justifica. Sim. Mas ainda assim é um rótulo. Ele serve para você saber o que esperar. Ou serve para você saber como se utilizar. Por exemplo, você quer saber se o rótulo é Nescau ou se é o chocolate do padre, para eu saber se eu coloco no leite ou no brigadeiro, entendeu? Então, de certa forma, ele serve para você saber como se utilizar, o que esperar. Só que aí você também coloca em caixinhas. Então, eu nunca vou experimentar o Nescau no brigadeiro, por exemplo, porque não é para isso que ele serve. Então, eu tenho essa dificuldade porque eu acho que todo rótulo, de certa forma, limita um pouco. Limita completamente. Exato. Então, eu não quero instruções de uso, sabe assim? Sim, mas dentre trocentas coisas que o Giro é, o que ele é? Olha, hoje, o que eu mais sou é corretor de seguros, né? Tô trabalhando com corretor de seguros, que na verdade minha mãe era corretora de seguros, tem uma empresa, e eu tô assumindo essa empresa. Então tem isso que nada a ver com as outras coisas que você deve ter ouvido, inclusive. Eu ouvi o Giro Farmácia, você é formado em farmácia. Sim, farmácia pela USP, foi a minha primeira formação. Olha lá, ele se formou em farmácia pela USP, hoje trabalha com seguro e me falou que manja de tarologia. E a outra coisa que eu faço também, além do corretor de seguros, mas... assim, os dois principais, né? É o canal mesmo que eu tenho, que é o Giro com Giro, que é no YouTube e tal. Tem as outras pra quem quiser ver, é mas... Giro de girar com G, com Giro com J, né? Isso, porque Giro com J é meu nome e o Giro com G é verbo mesmo. Sim, de girar. Sim. Então, esses são os dois principais, mas assim, eu faço tarô, eu faço mapa astral, eu dou aula. Acabei de sair da coordenação, né, que era o meu principal... De longe, eu trabalhava imensas horas, né? Mas eu saí no Coordenação o quê? Pedagógica É verdade, né? Importante falar. Olha como abre o leque. Não, sabe por que eu fico perguntando essas coisas, Giro? Porque eu também sou meio total flex. Eu sou doula, advogada, produtora de conteúdo, empresária na área audiovisual, que não tem nada a ver. Então, quando eu pergunto essas coisas, é porque é muito importante até... fui professora do ensino médio esse ano, de Direito, para eletiva, né? É muito importante a gente abrir esse leque, porque na cabeça das pessoas, a profissão te limita, que é o que você está falando, te rotula. E não é. Eu brinco que profissão é estar aquilo, né? Você está. Sim. Eu estou advogada, eu estou produtora de conteúdo. E vai passando a vida, você vai enxergando outras coisas e vai abrindo mais o leque. Por isso que é legal você abrir e falar tudo o que você faz para as pessoas pararem de achar, tipo, é a doutora Tabata, ela é advogada, pô. Sim, mas é que eu esqueço de uma ou outra, entendeu? Que nem agora eu acabei de perceber que eu escolhi as áreas que eu fui professor também, né? Porque, então, fui coordenador pedagógico, voltando, né? Do Fundamental 2 ensino médio, né? De um colégio, por 2 anos. Mas antes disso, eu já atuava como professor de várias coisas. Então, eu atuei como professor de integral, que é à tarde, que é reforço de todas as matérias. Atuei como professor de matemática do médio e do fundamental, já. De professor de física do médio, química do médio, matemática financeira também. Gente, eu encontrei alguém louco que nem eu. Projeto de vida, também, projeto de vida empreendedorismo, né? Que era também. Que mais? Tá vendo? Eu vou esquecendo. Não, mas é legal isso, porque Mas, sim, é um dia após o outro. Sim. Hoje, o seu foco é o seguro e no canal você fala sobre o quê? Então, ele já foi muitas coisas também. Eu acho que ele era mais como é que é o nome? Quando é... Tipo vlog, assim, sabe? Uma coisa meio... Pessoal. Só que era pessoal, mas era vários assuntos, entendeu? Porque eu sempre fui essa pessoa que gosta de refletir, gosta de pensar, gosta de... né? Sim. Então, falava sobre vários assuntos. Hoje eu segmentei ele um pouco mais. Então, eu tô com formato de lives. Comecei algumas lives, fiz 4. Vou fazer mais algumas. Mas aí depois eu quero fazer cortes, quero fazer reels, quero fazer para as outras plataformas também a partir dessas lives, sabe? Sim. Mas por enquanto eu tô só com as lives. Mas não tem um foco. Você quer café? Não, obrigado. Por enquanto não. Então, vou indo nessa... Fiz essas coisas e hoje tá com uma pegada muito mais... Continua sendo reflexivo, né, e tudo. Mas tá indo para uma linha mais política. E não política no sentido de políticos. Às vezes também.
mas política no sentido de que tudo acaba sendo política quando a gente vai para o âmbito coletivo daquilo que a gente está fazendo, com o impacto que tem para outras pessoas, enfim, todas essas coisas, sabe? Uhum. Então, vai muito por aí. É o lado cultural da política, né? Porque a cultura Sim. são hábitos. Política é viver em sociedade, Sim, né? sim. Então, se você pensar, é que a gente pensa direto no político, Uhum. até porque a nossa política, ela tem cartas marcadas, a gente pensa na pessoa e não no partido, por exemplo, que é um problema também. Uhum. Então, acho que a imagem da pessoa vai direto para isso, até porque a gente construiu um ódio à política também no Brasil, né? Que é outro problema. Mas, enfim, não vou me estender muito. Mas é mais ou menos por aí que gira o meu canal. Ai, que legal. E você fala de tarô lá também? Não, no meu canal não. Ai, porque você comentou Eu tinha um Instagram disso. Ah, tá. Muito tempo atrás. Então, muito tempo também não, vai, porque na Mas pandemia... você gostava? É que na pandemia eu já fazia mapa astral, né? Uhum. Já faz muitos anos, acho que, sei lá, 10 anos. Acho que não faz tudo isso, uns 8 anos, não sei. Mas aí, depois eu comecei com o tarô também. E aí, eu tava, inclusive, atendendo num restaurante, eu também faço isso hoje, esqueci disso. Atendo num restaurante também. Toda Verdade, terça-feira à noite. O Lucas, que foi o nosso convidado em outro episódio, que tá aqui, inclusive. Que também é professor, onde eu dei aula. Que quando Ele foi meu professor da minha equipe, né, do colégio. Não, ele falou que trabalhou com você e ele comentou, ele falou que você fazia sessões de tarô no restaurante. Eu falei, nossa, que legal! Então, na verdade, a dona desse restaurante, né, ela chamou o meu cunhado para tirar fotos do cardápio dela, que ele é fotógrafo. Uhum. E aí ele foi, não sei o que, ela falou, eu queria muito fazer, que ela viu em outro lugar, não sei direito onde, que ela viu a pessoa tirando tarô, durante a pessoa tá jantando, aí ela tem, Mas é um assim, ela restaurante pode... temático ou não? É restaurante japonês. Mas não tem tema, assim, dessas coisas Só de terça. de místico, não. Só no dia Não, do... Ai, que é legal. que a terça é TPM, que é terça para mulheres com tarô. Entendeu? Ai, que Qual que é o nome do restaurante? É Man Sushi. Ai, eu vou fazer uma visitinha. Tem um Instagram bombadaço também. Vou dar uma olhada. Mas enfim. E aí ela teve essa ideia de pegar isso. Pra você ver como é legal não rotular, não limitar. Ela é dona de Sim. restaurante japonês, que sempre tem um padrão ali, e quis diversificar. Ainda Eu acho seja que uma ela noite. gosta. E E é aí legal ela queria, isso. tipo, eu quero colocar. E aí acaba sendo um atrativo também. Até Sim. porque terça não é um dia comum das pessoas irem comer no restaurante fora, né? As Sim, pessoas vão sim. mais em outros dias. Então, um marketing ali de alguma coisa, num dia que normalmente não vai gente, é bom, né? Sim, Então e ela aliou diversificou. tudo e trouxe. Aí a pessoa, ela pode fazer, pode não fazer. É pago a parte, né? Que é um valor bem simbólico, é R$10 a pessoa paga. Um tarô é bem mais que É isso, tipo né? aquela coisa de cover artístico, né? Que você vai no bar, Tipo tem... isso, é. Só que a pessoa pode escolher. Uhum. Ela pode não pagar e não fazer, ela pode pagar e fazer. Mas é uma coisa também rápida, é pra fazer tipo, uns 10 minutos, no máximo, entendeu? São 2 perguntas e tal. Entendi. É só eu e mais um, cara. E, Giro, onde ficou farmácia nisso tudo? Então, Nem- é verdade, né? Aí, ó, tá Aonde vendo? que ficou? Não, porque você diversificou e assim, aí eu diversifiquei, mas ainda tem um pezinho no direito, né? Eu não atuo mais em ações judiciais, hoje eu sou advogada consultiva, eu sou da parte preventiva, faço auditoria, tudo, Sim. mas eu me limito ali, eu não gosto de me meter no contencioso mais. Sim. Mas calma, pra eu não perder o fio, que são muitas coisas. Vai! Mas, então, mapa astral e tarô. Aham. Aí, na pandemia, eu, assim, parei de dar aula praticamente, principalmente por causa das aulas particulares, que era onde eu mais tinha minha fonte de renda, porque as pessoas não queriam migrar pro digital. Queriam fazer aula particular digital, né? E eu tinha também meio que um plantão de dúvidas, um acompanhamento pedagógico, que também era presencial, com várias pessoas, e aí também as pessoas não quiseram. Então, também, eu precisava de outras coisas também para fazer com o meu tempo A e também para pandemia ter dinheiro. fez a gente se descobrir em algumas Isso, coisas. e aí eu fiz um Instagram especificamente voltado para tarô. Tinha mapa astral também, tinha outras coisas místicas, assim, de forma geral, mas era mais para tarô. E eu tirava, assim, nos stories, assim, para as pessoas, fazia caixinha de pergunta e tudo mais, mas ficava horas, assim, respondendo as pessoas, sabe, Sim. assim? E foi muito bom, assim, cresceu, e aí tive atendimentos, fiz curso de tarô, bolei um curso de tarô para arcanos maiores, aí fiz também esse curso, dei 2 vezes esse curso com 2 turmas É o de diferentes, né? Marcélia que você vira, então. Não, eu tenho também. Eu comecei com o de Marsella,
E aí depois eu fui pro de Rider-Waite, nem sei se é assim que fala, mas enfim, cada um fala de um jeito. Que foi meio que a revolução do tarô que trouxe de volta. Até porque os arcanos menores eram sem figura e ele passou a ter figura. Sim. Figura que eu digo assim, uma figura humana que mostra, inclusive te mostra o que é. O que eu tenho aqui, não, são os naipes. Os arcanos menores que E aí eu fui aqui. atuando em outros, inclusive o que eu mais gosto é o tarô de Shadowscapes, que ele tem meio que o Rider-Waite de base, mas ele é muito mais atual, as figuras são muito bonitas, são meio fantasiosas, assim, sabe? Que é bem legal. Então, tive muito isso, mas hoje eu atuo pouco, assim, é o restaurante toda terça e às vezes alguns atendimentos que surgem. Mas é uma coisa regular e também não fico produzindo sobre e tal muito. Farmácia, agora sim. Então, na verdade, a parte de professor, a parte começou muito antes de eu entrar na faculdade, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Comecei a dar aula com 12 anos para pessoas com 11, entendeu? Porque, inclusive, eu era a pessoa que ajudava os amiguinhos no colégio. Né? Sei como é. Então... Gente, eu tô me identificando, Gil. E aí, eu ajudava, principalmente em matemática, que era onde o pessoal tinha mais dificuldade, e eu que eu tinha mais facilidade. Só que aí, assim, a gente ia estudar junto, só que estudar junto era eu ensino o outro, o amiguinho. Sim. Só que aí estudar junto com um, estudar junto com o outro, não sei o quê, e acabava que eu ajudava todo mundo. E aí a professora de matemática, né, ficou sabendo e falou, não, você não pode, você tem que cobrar então, porque o que você está fazendo não é ajudar o amiguinho, o que você está fazendo é dar aula. Aula particular. Ela falou, você tem que cobrar. E aí eu falei, não, nem liguei, porque ela falou. Só que aí a mãe de um desses amiguinhos, quer dizer, o aluno, né, o meu amigo, falou pra mãe que, a professora falou isso, porque ele tá me ajudando, não sei o que, quando eu fui lá na casa dele. E aí a mãe falou, é verdade, eu concordo com ela, então a gente vai te pagar. Foi tipo assim. Olha, e aí foi tipo, se não me engano, foi R$10. Nossa, que bom que isso aconteceu com você, porque comigo era só, tipo, Tabata, vem dormir aqui pra brincar com a Jéssica, e a Jéssica tava de recuperação, e aí eu tinha que sentar com a Jéssica pra estudar. Era assim, né, Jéssica? Fica um recadinho. Já tá cobrando via podcast. A mãe dela, Regina, vocês estão me devendo um monte de aula particular. Tenho amizade com elas até hoje. Sim. E acontecia muito assim mesmo. E aí, acho que foi R$10, assim, que ela me deu, mas foi meio que simbólico, Sim, meio... mas é um reconhecimento. Só que aí, isso meio que aí uma falou pra outra, não sei, um falou pro um, e aí meio que todo mundo começou a pagar. E aí no ano seguinte, o pessoal do outro ano, o ano abaixo, começou a me procurar também. Eu já tava, se não me engano, eu tava na 7ª série já, e era da 6ª série. E foi incrível que foi te moldando o professor, né? Porque ser professor, ter didática não é fácil, não. Sim. Gente. Só que teve um episódio, mas porque assim, eu tava em dúvida entre 7 faculdades, né, quando eu tava no médio, né? Muita Você é de confusão. que signo? Virgem. Nossa, e virgem tava no... Porque eu já ia falar, parece meu marido, é geminiano, já é. Então, mas é que eu tenho acidente sagitário e eu tenho Marte em Gêmeos. Posso falar do meu mapa, à vontade. Mas a questão é que, assim, Gêmeos no mapa. Eu tenho muitas... o meu mapa, ele fala de trabalhar com muitas coisas. Entendi. Então, eu sempre... Não fui é pela muito indecisão, ativo. É porque você vai... Eu atuo em muitas coisas mesmo. Entendi. Então, desde aquela época, né? Inclusive, eu comparei, vendia coisa no Mercado Livre, também com... Acho que isso até antes, desde os 10 anos, já fazia isso. Isso também é muito de Capricórnio, né? De ser empreendedor, de ser inquieto, isso é muito legal. Mas eu não tenho Capricórnio muito forte, não. É seu, Giro, é de Sim, você. Mas enfim, aí tive essa indecisão toda, e eu tinha um professor de Química. E a Química era a matéria que eu mais gostava, na época do médio, terceiro médio e tal. E ele chegou pra mim e falou assim... Você não vai fazer química, você não vai ser professor, porque você tem muito potencial. E começou a falar que professor era pouco, e começou a falar, e aí eu fiquei olhando assim, e eu falei, eu acho que ele tem razão. E na época, eu tinha uma prima também, que ela era farmacêutica, e ela tava riquíssima, assim, entendeu? Ela tava diretora, já tinha nem 30 anos, ganhando muito, foi exportada para os Estados Unidos, e aí, você sabe... Farmácia é foda, tanto que teve uma época que eu era pequeno ainda, né? Ela veio dos Estados Unidos com vários... eu não lembro se chamava de MP3, MP4, mas era iPod. Era aquele pequenininho. O MP3. Só que como era iPod, era iPhone. Sim, não, era Apple. Eu não sei se era esse o nome. Era iPod. Então, mas enfim, ela trouxe vários. Acho que nessa época nem tinha limite, porque ela trouxe um monte. E aí ela deu, assim, pra família, sabe assim?
E isso foi marcante, assim, no sentido de riqueza, sabe? Hoje eu já não acho isso tão importante quanto eu achava. Eu tive meio que um... Assim, quando eu tinha uns 11 anos, meu pai faleceu. Ele era quem ganhava dinheiro na minha casa. E aí meu nível de vida mudou muito. É E por isso que também acho que você ficou nessa coisa de de fazer. trabalhar cedo. Do Sim, fazer, acho que do sim. produzir. Até porque tinha uma marca pra mim que eu estava em colégio particular e aí minha mãe não tinha mais dinheiro pra me manter lá. Eu continuei lá porque eu ganhei bolsa, porque eu era bom aluno, não sei o que, nanã. E aí eu ganhei bolsa integral Uhum. e continuei. E aí nisso, inclusive, acho que essa coisa de ser muito bom e ajudar os outros nanã, colaborou muito. Mas ganhei essa bolsa, continuei lá. Só que aí tinha uma coisa que me marcava muito que era assim, na época que não tinha uma internet explodida e tal, era muito centrado em TV, videogame, né? Tipo, o lazer, assim, o lazer que Uhum. não era esportes, né? É, e aí a TV, por exemplo, os meus amigos ficavam falando sobre TV, o que tá assistindo, não sei o que, o desenho XX, e era TV a cabo, e eu não assistia. Então eu Não não poderia interagia. participar da conversa. Não conseguia interagir, né, disso. E quando eu, tipo, também videogame, alguma coisa assim, eu também não tinha. Então, sabe, tinha Uhum. algumas marcas, para mim, que, na cabeça de criança, né, que era uma exclusão por não ter dinheiro. Então, acho que isso me marcou um pouco. Tanto que, assim, quando eu comecei a comprar e vender coisas no Mercado Livre, também era porque eu queria dinheiro para comprar as coisas. Tanto que eu comprei meu videogame, sabe? Uhum. Sim. Eu comprei minhas coisas, sabe? Então, acho que tem essa marca, mas eu esqueci porque eu comecei a falar disso. Não, porque a gente tava falando Ah, da farmácia, que aí você lembrei. acabou. Isso te marcou tanto que você olhou a sua familiar que Então, tinha se mas eu dado acho que bem. esse histórico de pouca possibilidade material, vamos colocar assim, Uhum. que eu, na época, ligava muito para dinheiro. Né? Eu achava que era, assim, a coisa que mais importava. Hoje eu não acho mais. Mas, então, ele falar desta forma, para mim, na época, me marcou e eu desisti. E aí, tinha essa minha prima da farmácia e eu tinha tive uma outra referência que foi uma professora, não foi uma professora, tinha uma feira de ciências que eu fiz sobre química, só Uhum. que era uma química grudada em biologia, porque a gente tá falando de antibiótica, tinha molécula, sabe? Uhum. Era bioquímica. E aí foi uma amiga do meu professor julgar, de surpresa, fingindo que, né? E aí ela começou a perguntar várias coisas, tipo, mas essa bactéria é gram-positivo ou gram-negativo antibiótico funciona para os outros? E começou a fazer várias perguntas que eu não tinha a menor ideia, entendeu? Porque também não é conteúdo de média, mas ela tava sacaneando mesmo, sabe? Uhum. E aí ela perguntou várias coisas que eu não sabia responder. Aí ela falou, não, mas você se virou bem. No final ela contou tudo, né? Se virou bem, não sei o que, tananã. E aí ela falou que ela era farmacêutica, que fez farmácia na USP também. E me deu várias dicas. Tipo, se alguém perguntar alguma coisa assim, responde mais pra cá e tal. E eu adorei, assim. E aí eu achei super Pra legal. você ver a importância de certas pessoas e certas interações na nossa vida, né? Sim. É, quando eu comecei a dar aula, eu fiquei com muito. Tinha gente que falava, nossa, mas você tá tão nervosa pra dar aula, você fala bem, você é advogada. Eu falei, gente, mas não é isso. É que eu sei o quanto alguns professores e algumas pessoas marcaram a minha trajetória a ponto de conduzir certos caminhos, que eu sei que eu, dentro de uma sala de aula, sendo o exemplo, a referência, eu vou ter que ser assim para os alunos também. Eu, Sim. eu sei que o que eu falar lá pode mudar o rumo de algum deles, da trajetória de algum deles. Não é o nervosismo pela falta de desenvoltura, é pela muita responsabilidade. Né? Exato, Excesso é, de é aquela responsabilidade. coisa, Sim. às vezes, porque tudo é questão de perspectivas, né, Giro? Você tá Sim. falando a experiência que você teve, eu tive uma outra experiência, às vezes uma coisa que você fala vai me dar um tam pro resto da vida, Sim. e vice-versa, como tem coisas que você enxerga de um jeito, eu enxergo de outro, e as coisas nunca vão se sintonizar. Uhum. Então, é a questão da responsabilidade. Essa pessoa falou pra você primeiro veio o professor que te desanimou, né, Que me a dar cortou, aula, cortou. Depois veio uma pessoa falando da farmácia com outros olhos, além do viés material, e isso fez você ir pra lá. E eu acredito, Eu não sei. juntei as coisas também, né? Não foi um ou outro. Sim, Mas sim, sim, sim. mas você olha Mas pra trás, você total. consegue entender por que você foi? Sim. Porque é bizarro, né? A gente olha pra trás e a gente fala, nossa, que nem eu dei aula de dança de salão. Hoje, eu não atuo com dança. A dança não me ajuda diretamente. Mas indiretamente foi o que me deu muita autoestima, autoconfiança, pra meter as caras em algumas situações que eu precisei
rebolar ali. Uhum. E aí, rebolar no sentido figurado da coisa. Sim, sim. E aí, você já parou pra olhar pra trás e falou assim, puta, a farmácia me somou nisso? Não, me somou em várias coisas, por mais que eu não atue. Mas, mas fui, e assim, a faculdade, principalmente assim, a USP e o campus é maravilhoso. Tá falando disso esses dias. Tipo, por mais que eu não tenha seguido profissionalmente e tal, segui por um tempinho, mas enfim. Tem uma visão, assim, eu penso, o ambiente que eu frequentei, que eu mais gostei de frequentar na minha vida, foi ali. Foi a USP. Foi. Foi a USP, foi o campus. Eu vou pegar um lanchinho, licença. Sim, Inclusive, eu esqueci. Sabe de licença pra mim? Meu, e eu esqueci de falar no começo do podcast, gente. É pra comer, viu? Eu esqueci de pegar a faca e tô uma beleza hoje. Mais fácil padaria. Muito obrigada por deixar a gente pendurar na conta de vocês esse café da tarde maravilhoso. É que tá tão quente que só eu tomei café. Tem até a limonada aqui, viu? Ó, se você quiser eu vou pegar. Muito obrigada, viu, Kelly, Rodrigo, mais fácil. O meu copo arranja está uma com faquinha água. aqui pra mim. Fá, por favor. O meu copo Não precisa agora murchar a tá barriga pra passar. Só porque passou na câmera, ele murchou a barriga, estufou o peito. O vídeo engorda? Mas o engordar não é ruim, né? Não, mas questão de postura aqui. Não, de pão não. Obrigada, pode ser essa. Eu vou precisar do guardanapo, eu também não peguei. Fá, por favor. Gravar em casa é isso, quem sabe faz ao vivo. Não, eu gravo tudo em casa, eu faço live. A gente se vira, né? Obrigada. Passo no meu quarto. Quer aproveitar e pegar goró pra vocês? Olha lá. Ele passando. Desculpa te interromper, fala. Imagina. Você falou que mudou muito sua vida, o ambiente lá da Sim, USP. foi um ambiente espetacular. Uhum. No sentido acadêmico da coisa, de produção de conhecimento, de conteúdo, estudos e tal. Porque assim, eu fazia noturno. Mas eu ia de manhã e ficava na faculdade inteiro. Uhum. Na biblioteca estudando, ou à tarde, ou sei lá, com os amigos e tudo. Eu vivi muito, né, intensamente esse período. Eu trabalhava também, no plantão de dúvidas no colégio já. Depois... Você sempre gostou do meio acadêmico, pelo jeito, né? Sim e não. Eu sempre gostei de dar aulas, sempre gostei de ter alunos, né, de ensinar e tudo, mas nunca gostei de produção de ciência. Então, sim e não. Eu admiro a produção de ciência, mas a rotina da coisa me incomoda. Porque não é só estudos, né? Você tem experimentação, você tem laboratório, você tem coisas que não são pra mim, né? Muito. Então, essa parte não, mas outras partes sim. Mas foi muito encantador mesmo, sabe? Então, eu acho que... E o ambiente, assim, o verde, o gramado, sabe? Então, foi muito bom. Então, a USP é um mundo à parte ali dentro, eu tenho uma referência e também, assim, de se virar mais, inclusive academicamente, de pensar fora da caixa, não só no sentido, assim, estudar o conteúdo da prova X, sabe? Então, até porque eles dão a oportunidade de você estudar não só na sua faculdade, dentro da universidade, né? Tipo, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que é FCF, mas eu poderia estudar em letras. Fazer matérias lá, fazer matéria em educação física. Eu até fiz corrida. Fiz uma matéria que era corrida, por exemplo. Então, abre-se um leque que você pode frequentar e ver outras palestras e, sabe? Eu recebi um amigo meu que ele tá fazendo mestrado lá na USP. E ele fala, uma vez que você entra na USP, é difícil você sair. Que nem ele fez a graduação, tá fazendo mestrado, que é o Alan, a gente tem até um episódio com ele aqui no podcast. Ele fala muito sobre geopolítica. Ele é o crânio da geopolítica. Ele vive lá, ele mora lá dentro desde que ele fez a graduação. Sim. E ele participa de vários grupos de estudo, vários programas de estudo social mesmo. Não é estudo... Porque as pessoas, elas acham que, tipo, estudo meio acadêmico, você tá dentro de uma faculdade e ter uma rotina dentro da faculdade é só, tipo, The Big Bang Theory, né? Que é aquela coisa laboratório. E não é. Muitos deles têm programas que são financiados pelo governo para você girar em torno de estatísticas, de experiências. Sim. E ele tá lá até hoje. E esse amor que você tem pela USP, todo mundo que eu conheço que estudou lá tem. Sim. Seja qual for o curso. E sabe que, assim... Nossa, eu e acho que todo mundo, na verdade, né? Quando tá prestando vestibular, pra mim era uma coisa muito de... tem um guardanapinho. Vou pegar também. Por favor.
Então, eu fazia mais pelo que me ofereceria profissionalmente, sabe? O viés é esse. Só que hoje eu acho que esse foi o menor, a coisa que menos me acrescentou, sabe assim? Eu porque acho tem gente que fala, é só pra ter no currículo USP. Então, não. E não Então, é. eu acho que as pessoas vão com esse intuito, Sim, a maioria. sim. Mas vivenciando lá, eu acho que esse foi o que menos me acrescentou. Eu acho que uma experiência de vida mesmo, como modulação assim, de como estudar, como se virar. Porque também tem uma coisa que a faculdade particular, eu acho que ela mastiga mais por você, né? Eu acho que a faculdade pública, ela é mais tipo, tem que aprender isso aqui, se vira. Inclusive, eu tenho Aí, a professor minha que não dava faculdade aula. foi autarquia, é meio pública, meio privada, né? É uma autarquia municipal, que é a Uhum. Direito de São Bernardo. Não, mas É nada assim, contra também. Eu é acho que, solto. eu acho que o mastigar da coisa, ela Aham. tem também Sim, o seu papel. sim. O que eu tô Não, o que falando eu é que comentei da minha é porque existe um eu não papel. estudei em faculdade particular, eu não sei se é assim mesmo. Uhum, Mas é um grande choque para quem sai da escola e vai para uma sim. universidade Eu num até geral, tenho né? amigos que dão aula em faculdade particular e, na verdade, se perpetua, inclusive, uma lógica ainda do aluno de tipo. Principalmente quando tem as mensalidades são maiores, de eu pago o seu salário, essa coisa eu que mando em você e não eu que tenho que me virar, você que tem que me ensinar, sabe? Então Sim. não existe essa inversão. Ah, mas esse mimimi tem em todos os lugares hoje, né? Agora, então, mas o que eu sentia na USP era não, assim, Que o lá professor não era tinha. independente, ele não pode ser mandado embora. É que ele era E realmente também tinha uma parte ruim admirado. nisso, mas às vezes ele não dava aula direito Uhum. e dava as referências, ó. Isso aqui, e dava uma lista de exercício, você tem que saber isso aqui, tem que saber resolver isso aqui, me entrega isso aí. E aí, assim, não sabe, ó, tem esse livro aqui que é bom, tem esse outro livro aqui que é bom, na biblioteca tem esse aqui, e é isso, entendeu? Ele falava, ele não dava aula, ele te instruía e você se virava. Sim. E eu acho que isso é muito importante, né? Que é uma coisa que pouco tem no colégio hoje também, mas a gente pode entrar nisso depois. E eu acho que traz uma independência no se virar e também no reconhecer se você sabe, se você não sabe, aonde eu sei, onde eu procuro, sabe? Que é uma independência que as É pessoas não zero. têm. Não, mas é zero no colégio hoje. Tanto que, assim, esse foi o primeiro ano que eu dei aula pro ensino médio. Que eu entrei, de fato, no colégio. Eu chegava, eu dava conteúdo, dava dinâmicas. E aí, alguns deles vinham me perguntar, Pro, mas e tal coisa? Ó, assiste esse vídeo aqui, lê tal coisa aqui. Eles ficavam perdidos. Não, mas como assim? Você não vai passar na lousa? Eu falei, não. A gente vai viver o que der pra viver e que precisar da minha presença em sala de aula. E fora da sala de aula, vocês vão pesquisar, vocês vão se inteirar do assunto. Eles são. Acho que agora é a fase que tem mais adolescente preguiçoso. Então, mas eu acho que é uma lógica particular. Tô querendo dizer no sentido assim, você faz isso. Aí muitas vezes o que acontece é que ele fala pra mãe, a mãe acha ruim, liga no colégio, liga na coordenação, sei lá, e aí chega Tem esse alcance na chega na particular, coordenação na ou pública alguma não coisa tem. assim, e a coordenadora chega ao professor e fala, não, você tem que mastigar pro aluno. Uhum. Entende? Então, A gente sabe como é uma coisa da particular mesmo, sabe? E a não proteção dos professores. Porque a coordenação podia muito bem falar, não, a professora fez certo, porque isso estimula a independência do aluno. Entendeu? Mas Só que aí ela perde aluno. E aí Então, segue a lógica do entra uma capital. briga. Puta, Sabe aí assim? vamos entrar numa briga boa aqui. Aí entra naquilo que é muito difícil fazer as pessoas enxergarem. A escola, ela, apesar dela ser um negócio, a escola particular ser um negócio, ter empresários e tudo mais, é muito difícil você ver a escola como uma atividade econômica comum. Porque ela tem um outro propósito, ela tem um intuito social ali que pesa muito mais. Tanto é que a interferência das leis e do Estado é muito maior dentro de uma escola do que numa padaria, sei lá, que eu abro, E tem deve a ser, eu acho. fiscalização. E deve ser, não, isso não é uma crítica. Eu tô só aflorando. Tanto é social que o Estado interfere de forma incisiva. Eu vou dar um exemplo. O pai parou de pagar. No segundo mês, a escola não pode deixar de dar aula pro aluno. Ele obrigatoriamente tem que manter o aluno até o fim do ano. A única coisa que você pode condicionar é o acerto da dívida para uma rematrícula. Mas não pode interromper o ensino. O que, normalmente, numa outra empresa, sei lá, num curso de idiomas, você pode parar de dar aula. Ou numa padaria, se não pagar pelo produto, não leva.
Então, é uma atividade econômica diferente. E eu entendo isso que você está falando, porque é como se na pública pesasse muito mais esse lado social do que o lado econômico. Na particular, como tem essa troca, é uma prestação de serviço, é uma contratação, as pessoas esquecem desse viés social. Sim. Né? E é complicado. Você falou que você já foi coordenador pedagógico. Uhum. Quanto disso você já não viu lá? Sim. Inclusive, assim, eu fazia a defesa dos professores, né? Eu fazia uma coisa mais e pelo que eu acredito, não só pelo dinheiro, sabe assim? Sim. E dava mais resultado financeiro também, eu acho, tá? Porque acabava que as pessoas ficavam mais fiéis ao colégio. Mas, enfim, Sim. vamos... É de caso para caso, né? Sim. Até porque, assim, eu acho que tem perfis e perfis de colégio. O colégio que eu atuava, ele era muito direcionado para o acolhimento do aluno, a individualização e tudo mais, que é uma coisa que não é tão forte assim, em âmbito... Então, porque tem escolas que priorizam o econômico, que é ver volume. É impossível você tratar o aluno por aluno de forma personalizada se você tem um volume muito grande. E tem escolas que priorizam o indivíduo em si, a experiência em si. E isso entra muito naquele sistema de educação. Tem o sistema industrial e eu esqueci o nome do outro sistema. Que tem poucas escolas aqui. Lá na Europa já é mais comum você ver escolas que ensinam os alunos para a vida, né? Não é que nem aqui, que é para um processo seletivo. Então, isso na educação... Então, mas eu acho que, inclusive, é um contrassenso. Porque essas escolas que vão por esse modelo mais individualizado, por exemplo, seguem Paulo Freire, que é um cara brasileiro. Sim. Que foi o pai da nossa educação. Assim, que revolucionou a educação. E que não funcionou. Entendeu? Não funcionou aqui. Porque também não foi seguido. Não, né? Assim, aqui. Lá na Europa, eles seguem. Exatamente. Então, essa que é a questão. E olha só, ele é brasileiro, ele implementou aqui. Aqui, recebeu várias... assim, não conseguiu andar, né? Poderia, assim, se a gente seguisse, tava ótimo, entendeu? Sim. Só que a gente não segue. E lá fora, pegam, amam, implementam e dá super certo. E aí tem uma coisa que, assim, e pior, né? Assim, o Paulo Freire, conceituadíssimo lá fora. Aqui ele é, um comunista safado que quer transformar suas crianças em gays. Assim, uma coisa, essa coisa virou uma coisa politizada, inclusive o que não é, né? Hoje no Brasil. Então, e que não faz sentido, sabe? Ele inclusive, é a pessoa mais citada academicamente falando no mundo brasileiro, né? Sim. Então, ele é o brasileiro número 1 que a gente produziu enquanto conhecimento, sabe? E não aplicável. E aqui a gente não valoriza, entendeu? E a gente falando de teoria e prática, me lembra o assunto que a gente tava falando antes de começar a gravar. Porque a gente tava batendo o maior papo aqui, vocês não têm noção. A gente começou a falar, o Paulo e o Fábio ligaram as câmeras que eu nem vi. Porque ele tinha me perguntado... De repente, tá gravando já, viu? Tá gravando. Tipo, volta a fita, volta a falar o que vocês estavam falando. Que a gente tava falando disso, de algumas coisas serem excelentes na teoria, mas elas não serem aplicadas. Que é a questão da nossa lei brasileira. Que ele estava comentando que não adianta nada a gente ter uma previsão, por exemplo, de injúria no nosso Código Penal, que é uma previsão maravilhosa, sim, sendo que na prática ela não é respeitada, ela não é observada. E eu entrei justamente com o comentário de que isso é porque a gente não tem só as leis, né? No nosso sistema que chama Civil Law, é baseado nas leis, mas também é baseado na jurisprudência. E a jurisprudência... ela é formada pelo entendimento, pela interpretação da lei feita pelos juízes. E a cada dia a gente está vendo interpretações mais equivocadas, uma mais equivocada que a outra. E o meu brinco acabou de soltar, eu vou dobrar ele, tá? No meio do papo. Você fala de decisão equivocada, eu lembro do filho do Eike Batista, que foi absolvido, que atropelou o cara, matou o cara, e aí foi absolvido. Isso me lembra interpretação. Mas isso daí... não estou falando porque eu tenho conhecimento de caso e estou falando que julguei e que foi isso que aconteceu. Mas a gente esbarra numa outra coisa que é corrupção. E Sim. Corrupção, por incrível que pareça, mas a não corrupção tem só no funciona Brasil. porque há espaço para eu interpretar, não é? Também. Tem a corrupção escancarada e tem a corrupção vista grossa, né? Aí a corrupção escancarada é uma coisa que o dinheiro compra. A corrupção vista grossa é por conveniência. Então, muitas vezes, eu vejo erros de juízes
nem sempre é na malícia do tá molhando a mão, ou, não, eu me identifiquei com o caso e vou puxar a sardinha pro lado que eu estaria. Não é nem isso. O problema no judiciário, que, ao meu ver, hoje, e os advogados querem me matar quando eu falo isso, porque eu tô falando para um público leigo desacreditado do judiciário, e não é isso. Não é desacreditar. Mas o que eu mais vejo é um volume tão grande de processos, é um volume tão grande de casos, que virou a toque de caixa. E o que me deixa mais puta, Giro, no judiciário, é quando cai na mão de um juiz ou de uma vara, que é o cartório do juiz, em que não analisam o processo, não olham as provas. É meio a toque de caixa mesmo. Recebe, bate o olho, fala, eu acho que é isso, tchau, acho que é isso, tchau. Eu tava até vendo esses dias sobre um caso que foi parar no STF, que era uma... eu não lembro exatamente o que era, mas eu sei que o contexto era uma mulher que tinha roubado, acho que uma lata de alguma coisa, sabe assim? E ela estava presa já há meses e estava condenada a 7 anos e foi parar no STF, sabe? E aí, no final, o STF absolveu e tal. E aí, assim, era um caso que não era para estar no STF. Porque não é complexo para eles julgarem. Exatamente. Era uma coisa que era para ter resolvido. Era uma coisa que era para ter resolvido começo. muito antes. E aí, travou numa instância, foi para outra, foi jogada e... Eu mesma, eu já fui pro chegar. STJ, porque eu entrei com uma ação monitória. Uma ação monitória é uma ação de cobrança de um título que ele não é suficiente por si só para entrar numa execução. É como se você tivesse assinado um papel aqui falando assim, eu, Felipe Giro, devo para Tabata R$5.000. E assinou, ponto. É um guardanapo assinado. Então, eu tenho que entrar com uma ação monitória, que é uma coisa que tá dando valor, tá dando quem é. É um processo mais rápido do que um processo comum, do tipo uma cobrança comum. Tipo pequenas causas. Não, é assim. Porque quando você tem uma dívida para cobrar, você entra com uma ação de cobrança num processo comum. Nesse processo comum, eu tenho que provar que eu tenho esse dinheiro para cobrar. Então, eu junto um comprovante de transferência, uma conversa de WhatsApp. Eu tenho que provar que aquela dívida existe. Isso é uma ponta. A outra ponta é uma execução, que é um cheque mesmo assinado. É uma nota promissória. São títulos determinados na nossa lei que têm uma força de execução. Então, é um título mesmo, um cheque. Ele vai direto para execução. Eu não preciso provar que aquela dívida existiu. Eu tenho o cheque. Nesse meio do caminho, tem a ação monitória, que é um documento que tem as pessoas, quem deve e quem vai receber, o valor, a data, mas ele não é reconhecido na lei como um título executivo, como um cheque, que é o caso do papel. Ele não é tão cegamente feito, não é uma coisa verbal que eu vou precisar de testemunha e tal para provar. O papel existe, mas ele não está previsto na lei que um guardanapo assinado é um título executivo. Eu entrei com uma ação assim, que era um casal que, antes deles casarem, a mulher tinha comprado do marido uns terrenos e ficou de pagar tal, e estava escrito que o terreno era desse marido até ela pagar. Deu que eles começaram a namorar depois, casaram depois, fizeram um divórcio e esses terrenos não foram ditos no divórcio, mesmo porque eles tinham sido vendidos antes, ainda que o pagamento fosse a prazo. Eu entrei, mas eu nem vou entrar muito na particularidade do caso para não confundir. Eu entrei com uma ação monitória, eu tinha um papel dela assinado, reconhecido no cartório, que ela assinou dizendo que o terreno tal e tal era do fulano de tal. Entrei com uma ação. Ela, na defesa, juntou o divórcio, falando que no divórcio ele não disse que o terreno ia ficar com ele ou com ela. Como nada foi dito, o terreno era dela. Não tinha uma coisa, não tinha nada a ver com a outra. Então, ela puxou um tema de direito de família para falar sobre uma confissão de uma dívida. Eu fundamentei tudo, mostrei que realmente não foi dito, porque a data era anterior, desenhei a linha do tempo. Chegou no juiz, o juiz da primeira instância julgou assim. Quando eles saem a sentença, que é a decisão final, eles mostram um relatóriozinho, um resumo do que é o caso, e depois a decisão. No resumo tava, trata-se de uma ação de guarda. Tipo, foi um copia e cola tão escancarado, porque para começar, como ela citou que teve o divórcio, não foi para um juiz que trata de dívidas, foi para um juiz da família, da vara da família. Já teve essa confusão dentro do judiciário. E aí ele interpretou aquilo como uma ação de guarda. Não interpretou, foi copia e cola, ele não leu. Eu entrei com recurso para o TJ analisar. O TJ não analisou.
falou que estava tudo certo por voto unânime, estava tudo certo com a decisão. Falei, mas gente, ninguém tá olhando que é uma ação monitória, não é uma ação de guarda? Tive que entrar com recurso pro STJ. Gente, o STJ tem muito mais o que fazer. E a gente só consegue entrar com recurso pro STJ, que não é uma terceira Depois que instância. já não resolveu. Não, e outra, e quando a violação tem a ver com a Constituição, com algo mais. São possibilidades mais enxutas, não só porque as partes não concordaram. Só que aí não resolve, você apela. Aí eu entrei falando assim, eles estão ignorando o caso, não é uma ação de guarda, tem um erro substancial na decisão. O STJ manteve. Não, como essa decisão não ofende a Constituição, a gente não tem o que fazer. Foi por isso. Tipo, como não é uma E de certa violação forma da tá Constituição... certo, né? Se não era papel se você deles. olhar no procedimento, sim. Só que assim, viola a Constituição, porque a Constituição fala sobre o processo legal das coisas. E foi ignorado, foi um copia e cola escancarado, gente. Tinha que ter sido resolvido antes, né? Aí eu olhei pra cara do meu cliente e falei, meu, não é possível, você deve ter um karma dessa e de outras vidas, porque eu nunca vi isso acontecer. A advogada vai falar isso pro cliente, o cliente não entende. Acha que eu entrei com a ação errada. Uhum. E outra, você me fez Isso lembrar é de uma foda. coisa, que é a judicialização, assim, porque... Agora sim vou falar da farmácia, olha só, vou chegar na farmácia. Vamos falar de farmácia. Porque, também fazendo o arco, dentro da farmácia, eu atuei em farmácia de manipulação, eu fiz farmacovigilância em hospital, dentro do hospital mesmo atuei, e em indústria farmacêutica, que aí é multinacional, né, já é desse que eu vou falar. E eu estava numa área que chama advocacy, que é dentro de acesso ao mercado, e é uma área que... Advocacy não tem a ver com advogado, tá? É um termo para falar da parte que trata com terceiro setor, ONG, essas coisas, né? E aí, assim, eu estava numa indústria farmacêutica que vende remédios super tecnológicos, vamos dizer assim, com inovações, e portanto, também muito caros. Né? Assim, às vezes o tratamento custava R$400 mil, R$500 mil, na época, tá? 2015, tô falando. Então, hoje, né? Quer dizer, esse especificamente deve estar mais barato, mas assim, as inovações devem estar mais caras, né? E, inclusive, na época, estava saindo medicamento de câncer de pulmão, e foi quando saiu o da Clinza, que era que foi uma revolução, de certa forma, né? Que foi a cura da hepatite C. Que não tinha cura e tal. Então, enfim. Mas era essa época e você tinha... Como esses medicamentos são muito caros, né? Fica dificultado o acesso. Então, a estratégia da indústria não é vender para pessoas. É vender para o Estado. Sim. Ou para convênio, enfim, fazer a pressão. Então, por isso que existe o setor de acesso ao mercado e não só o de marketing. Porque é muito importante que você consiga pressionar ou o poder público ou Vocês estão ouvindo isso? São os bastidores da indústria farmacêutica. Ou agências regulatórias para você conseguir fazer com que eles cubram. E aí, se o Estado cobrir, ele que vai pagar. E aí, ele te dá seus bilhões e você vende para ele, muito mais fácil. E só que não é tão simples você pressionar o Estado. Então, muitas vezes, o que acontece é você fazer meio que um lobby, entre aspas. Só que não pode, existem certas brechas. E aí, por exemplo, o advocacy é a parte que trabalha com ONGs, né? E a ONGs tem um trabalho lindo, visto de fora. Só que, assim, as ONGs grandes, principalmente as que fazem mais evento e aí ficam, né, conseguem ter um alcance maior e tudo mais, elas precisam também ter mais budget para fazer evento. E esse budget não vem de mim e de você que doa. Vem das indústrias farmacêuticas. Que, por exemplo, eu vou precisar fazer um evento que vai, sei lá, vou fazer, nem que seja uma captação para ver quantas pessoas têm hepatite C no Brasil. Ou eu vou fazer alguma coisa para pressionar mesmo e tudo mais. A ONG quer fazer. Aí, a ONG fala, quero fazer isso. E aí, assim, esse evento vai custar R$400 mil, por exemplo. Eu quero forçar a goela abaixo do Estado. Vender o remédio da hepatite C, eu pego uma ONG para fazer um evento ali, para meio que empurrar, fazer uma pressão social. Então, o que eu ia falar é exatamente isso. O que eu ia falar é que a ONG, ela quer fazer uma coisa. Aí a farmacêutica fala, não, isso aí acho que não. Não. E aí, e essa aqui? Essa aqui eu acho que vai causar vendas. Então, essa aqui eu vou patrocinar.
E aí esse evento você consegue fazer. Então ela fica meio que refém do patrocinador, né, Sim, entre do que aspas. convém. Do que convém para vendas. Sim. E para gastar dinheiro público, por exemplo, né? Então, sabe, tem esse bastidor. Onde que eu ia chegar no judiciário? Toda essa parte suja da... Tem. Que tem no judiciário também. Então, o que eu ia falar da judicialização é o seguinte, judicialização é algo que, no termo farmacêutico da coisa, né, que você, por exemplo, eu preciso fazer um tratamento, e aí tem um tratamento que é coberto pelo meu plano de saúde, pelo meu convênio, pelo, eu sei lá o que for, e tem esse outro que custa R$400.000, certo? Aí eu pego aquela estrofe que a saúde é direito de todos, dever do Estado, não é nem estrofe, esse trechinho, né? Sim. E falo, o Estado que deveria estar pagando esses R$400.000, e eu processo o Estado. E aí o Estado perde, e ele tem que me dar R$400.000 para eu pagar o tratamento. Isso daí na área de direito é mais para a área de direito médico. E realmente, quando não tem no rol da ANS, só para contextualizar pra galera, tá? Quando você vai fazer um procedimento e o convênio de saúde nega, é porque ele não tá no rol da ANS. Só que isso não significa que ele ou o Estado não tem a obrigação de cobrir. Então, a primeira coisa que você faz é buscar um advogado, alguém da área, para interpretar os códigos TUS da vida ali, uma cacetada de regulamentações para saber sobre a cobertura. Ou até mesmo entre em contato direto com a ANS, que vocês conseguem consultar qual é a obrigatoriedade dos convênios no pacote mínimo cobrir aquele tipo de tratamento. Sim. Depois, se der certo ou não der certo com o convênio, aí sim você pode buscar responsabilizar o Estado, que aí é o setor que você está falando, Só né? que olha a complicação, porque vai complicando, né? Você vai obrigar o Estado a cobrir algo que vai custar R$400.000 para um tratamento, né? Sendo que muitas vezes esse tratamento, por exemplo, no caso de câncer de pulmão, né? Às vezes é uma questão de aumento de sobrevida. Então, por exemplo, esse câncer, ele tem uma sobrevida, ele tem uma... Normalmente a pessoa vive mais 5 anos. Vai morrer. Exatamente. Né? Então não é como se fosse trazer a cura. Até tem casos de cura, mas assim... Entende? Assim, Adia, né? Você às vezes está ganhando meses e está fazendo o Estado pagar R$400.000. Pensa se isso for no município que a verba do ano de saúde daquele município é R$500.000. Sim. Você está pegando 80% dessa verba para uma pessoa. E o resto do município fica como? Aí vai faltar fio cirúrgico. E aí que entra esse crivo? Como aí assim? que entra esse crivo, tipo... tem alguém que faz essa análise, assim, vamos ganhar... Não, então, mas o judiciário, ele não vai olhar para quanto dinheiro o poder público tem. Não, vai olhar para a pessoa. Exato. E aí ele vai decidir e falar assim, não, tá bom, então tá certo, é isso aí mesmo. Só que prejudica a esfera pública, de maneira geral. Porque você tá dando sobrevida, não é nem cura, sobrevida para uma pessoa... E aí, assim, essa uma pessoa vem com aquele apelo, né? Não porque ela é avó e o casamento da filha vai acontecer daqui a alguns meses e ela quer ver, ou o nascimento do neto. Tem um apelo pessoal que sensibiliza, porque é real, né? Só que, assim, ignora todos os outros 400.000 casos. Você tem que escolher que um também são vários. sensíveis. E outras vezes você tira... É que assim, né... Giro, a gente tá falando disso, mas com certeza tem gente ouvindo a gente falando assim, mas pro bolso do político pode ir o dinheiro, né? Porque a gente tá falando uma coisa sobre tem a ver com a outra. a gente tá falando sobre o uso consciente dos cofres públicos, não no sentido de, que você não tem que buscar um tratamento público, porque senão você vai tirar o tratamento básico de outras 50 pessoas, ainda que isso na prática aconteça. A gente está querendo dizer que num quadro ideal, se a política e o uso do dinheiro público acontecesse como deveria acontecer, isso é uma análise que deveria ter sido feita. Sim, mas esse raciocínio que você está falando é uma coisa que acontece muito com os alunos. De tipo assim, o outro faz errado, o político no caso, né, faz errado. Então eu posso processar o Estado e pegar R$400.000 que também é errado. Que é o sujo do mal lavado. Do que o bolso então, do político. tipo, eu não quero fazer a lição e não sei o quê. Aí, mas o amiguinho também não fez, então também não posso fazer. Então é uma coisa, tipo, muito assim, o outro rompeu com o combinado, também posso romper. Um o erro outro foi mau caráter, também posso ser. Sabe? E não. Você tem que perceber que uma coisa errada não justifica a outra errada. Mas isso, aí que tá a diferença da nossa cultura, que eles chamam de alto contexto, para uma cultura de baixo contexto, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos usar Estados Unidos, porque todas as vezes que eu uso outros países, os brasileiros, eles distanciam muito a realidade, né? Estados Unidos está ali na América também, enfim.
A diferença dos dois. Por que nos Estados Unidos a gente tem a impressão de que as coisas funcionam? Deixando claro que lá também tem corrupção, lá também tem muito problema com dinheiro público E a saúde é muito pior. Mas continua. Você encrava a unha, você passa 20 anos pagando o tratamento. Ou você deixa infeccionar e perde o pé porque você não quer pagar o tratamento. É bem isso. É bem complicado. Mas assim, ignorando essas partes que as pessoas às vezes, né, fantasiam, por que lá dá certo? Porque lá eles seguem estritamente os procedimentos conforme eles devem ser. Os processos como eles devem ser. Aqui no Brasil, que é de alto contexto, mas é mais ou menos também, falando. né? Não, lá também, mais ou menos. Tem corrupção. Mas é uma cultura que o americano lá é assim. Você vai construir uma casa. Você não contrata um empreiteiro. A não ser que ele seja brasileiro. Porque o empreiteiro brasileiro, ele vai fazer a parede, a janela, ele vai instalar a porta, ele vai fazer tudo. Lá, se você for contratar americanos para construir uma casa, é um que instala a janela, um que instala a porta, um que faz a parede. É tudo setorizado. Lá, todo mundo faz... cada um é uma engrenagem e faz o todo funcionar. Aqui, como a gente tem uma mistura de culturas, uma mistura de religiões, de origens e tudo mais, a gente já tem aquele jeitinho brasileiro de dar conta de tudo, de fazer de tudo, e isso acaba interferindo também na nossa lógica legal, das nossas leis, do nosso judiciário, da indústria farmacêutica. Acho até que o nosso legislativo acaba sendo mais conservador no sentido de não fazer as coisas andarem. Né? Assim, porque as coisas ficam mais atravancadas, politicamente falando, né? Assim, as pautas do legislativo, elas parecem que não avançam. Não, e assim, lógico, gente, ignorando corrupção e conveniência. Sim. É tanta coisa, Giro. Porque o brasileiro, ele não tem essa cultura de resolver pelas próprias mãos. Ele acha que tudo tem que jogar para o judiciário e depois reclama que o judiciário também faz tudo de qualquer jeito. Aqui, lá nos Estados Unidos, não é toda ação, o Messias, né? É a lógica inclusive uma lógica monárquica, né? Eu vou votar nessa pessoa, essa pessoa vai mudar o mundo pra mim. E não vai. Inclusive, assim, isso seria numa monarquia. Que você não votaria, obviamente, né? Sim, se mas, fosse assim, a pessoa sozinha. A pessoa é independente cuidando de tudo. E hoje, inclusive, é o contrário. A gente tem o Congresso muito mais forte, né? E às vezes é esse o problema também. Uma andorinha não faz verão. Não adianta o presidente falar, eu vou fazer tal coisa, se claro o Congresso que ele tem muito poder e tem muita influência. Tem. Mas ele não vai mudar tudo sozinho. Não. A gente não tá numa monarquia, sabe? Não. Mas essa lógica de um vai fazer... Tanto que as pessoas lembram que votou para presidente, mas deputados têm a menor ideia mais. Não, e não sabem nem cobrar. Manda e-mail, né? Não, e nem cobra, muitas vezes nem cobra. Ao invés de olhar para o governo num todo, é muito fácil falar assim, a culpa é da Dilma, é do Lula, é do Bolsonaro, é do fulano de tal, do ciclano. Elas precisam achar um culpado uma pessoa. Elas não olham o governo num todo, elas não olham a gestão que está por trás disso. E, gente, o presidente não faz verão, uma andorinha só não faz verão. Tem toda uma estrutura por trás disso. Sim. Que, infelizmente, estamos numa fase que que o nosso STF está perdendo certas credibilidades no geral, nosso sistema judiciário num todo tá engasopando, mas eu prefiro olhar pelo lado bom. Toda vez na história que alguma coisa engasopa no sistema judiciário, legal, de um país, é porque vai acontecer uma transformação. E a gente precisa transformar isso, porque o jeitinho brasileiro contaminou quem não deveria ser parcial. Os nossos representantes não têm que colocar a opinião deles. Eles têm que colocar a opinião da maioria para funcionar. Eles estão também representando. Não, né? Tem que... Quer dizer, depende. Você foi pro legislativo. Achei que você estava no judiciário ainda. Num todo. Eu acho que num todo. Porque você não tem mas que a maioria tudo. não, é a lei, né? No caso do judiciário. Mas a interpretação também. Eu tô vendo o juiz proferir sentença falando, eu acho que... Sim, nada a ver. Você não acha nada lindo. Tem juízes que não tem que opinar mesmo. Ninguém pensa, senta lá, Cláudia. Aliás, não tem que opinar, né? Tem que julgar, de acordo com a lei. Porque eu achei que você ia falar da questão da maioria no sentido judiciário. E aí eu acho que não. Inclusive, a lei eu acho que serve para proteger minorias muitas vezes. Ah, sim. Não no judiciário, não, tipo, a maioria... O que acaba acontecendo porque tem jurisprudência. Uma vez que você tem jurisprudência, você gera precedente. Esse precedente, ele tem que ser enfiado goela abaixo do juiz. E o juiz tem que ser bem ligeiro para falar assim, não, mas espera, esse precedente não é porque esses casos não aconteceu isso aqui que só esse caso tem. Para tratar como uma exceção. Isso o juiz tem que fazer.
para poder olhar caso a caso. Tanto que eu não concordo com a deusa da justiça com os 2 olhos vendados. Para mim, deveria ser um vendado e um olhando. Porque, tipo, você tem que olhar para a lei... Não, e ainda mais assim, dado o assim, contexto no Brasil também, se você tentar aplicar ipsis também não vai funcionar. Porque a gente tem uma cultura toda... Mas você sabe né? que a nossa lei não era para ser assim. Era para tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Sim. Para procurar um equilíbrio num todo. E porque tem juiz que igualdade total é desigualdade. Né? Porque tem uma figura ótima que é aquela dos caixotinhos, você já viu? Qual? Que tem, tipo, as pessoas querem olhar o que tá acontecendo em cima da cerca. E não aí vi. tem um, tipo, pequenininho, o outro enorme, e fala assim, a gente vai dar um caixotinho pra cada um. Pra vocês conseguirem enxergar. E aí o pequenininho... Nossa, a analogia é maravilhosa. Ele não consegue enxergar do mesmo jeito. Não. E a pessoa tem o altão que nem precisava de caixote. Isso justifica até a discussão de cotas em faculdades, é aquela coisa que a analogia que tem eu usei gente que num precisa de 2 episódio. caixotes. E tem gente que não precisa de caixote Exato. nenhum. E né? muitas vezes nem é por culpa da pessoa. Tipo, que nem na questão das cotas e essa discriminação racial. Uma vez eu falei isso no podcast, que a analogia que eu usei foi a seguinte. É como se quisesse apostar corrida. Uma coisa é você apostar corrida com todo mundo saindo do mesmo lugar. Lógico, um vai ser mais rápido do que o outro, aí entra a meritocracia. Outra coisa é você apostar corrida com um começando lá atrás e você começando lá na frente. É aí que tá a desigualdade. É só pesar esse tipo de aspecto, assim. Vamos ver, tá todo mundo lado a lado? Eu acho que a meritocracia é interessante porque as pessoas nunca estão lado a lado. Tem gente que vai estar um pouco mais lado a lado do que outras. Mas lado a lado mesmo... A oportunidade, não há pessoa, Giro, mas a oportunidade, ela pode estar lado a lado. A oportunidade, sim. Mas é aquela coisa, tem pessoa que vai precisar de 2 caixotes, tem pessoa que vai precisar de Sim, 0 caixotes. Independente de quem é a culpa. Até porque, eu tava falando sobre isso esses dias, quando a gente fala de mérito, né, normalmente associa-se mérito a esforço. Né? Vamos pressupor que porque mérito pode ser várias coisas, depende da interpretação. Mas se for esforço, será então que a enfermeira que trabalha 16 horas por dia, porque ela trabalha 2 turnos, vai 2 horas para ir, 2 horas para voltar, cuida de 5 filhos sozinha, será que essa pessoa não tem mais esforço do que aquela outra pessoa que trabalha 8 e tem uma vida já toda feita? Sim. Então não funcionou, porque a pessoa que tem mais esforço não tá tendo uma vida melhor. Então... mas às vezes não é esforço num geral. Às vezes não é esforço por a pessoa merecer ou não é merecimento. A meritocracia, ela é legal aplicada quando, por exemplo, se a gente for fazer isso do esforço, no ambiente de trabalho. Como essa mãe de 5 filhos que tá na correria, ela não tem só o trabalho para ela se dedicar, é natural que ela não vá render o mesmo que uma pessoa que vive pro trabalho. Mas isso não anula a meritocracia dentro do ambiente de trabalho. Num todo, sim. Só que aí quem chega no ambiente de trabalho também, né? Hã? Mas aí também quem chega no ambiente de trabalho é quem ganhou a corrida antes. Então, Sim. eu tô entendendo o que você tá falando. Eu acho que faz Sim. sentido, por exemplo, se tem 2 vendedores, um vendeu mais que o outro, obviamente você vai ter um que foi melhor e você... Independentemente do porquê, se ele tem mais tempo ou se ele tem outras coisas na vida dele. Isso dentro do ambiente, mas olhando num todo, sim, entra essa questão de merecimento. E aí tem... Porque, por exemplo, tem vaga que às vezes pede que você tenha carro, mas quem tem carro é quem já tem dinheiro. E aí sabe? Sim, isso entra uma foda. questão que, tudo bem, dentro do ambiente às vezes sim, mas como é que eu chego nesse ambiente? E aí, aí a pessoa não vai chegar nesse ambiente, ela vai chegar não... em outro ambiente. Exato. Então, assim, se você pensar na meritocracia como, por exemplo, porque às vezes as pessoas falam como atestado de que o modelo está funcionando. Só que, assim, você está olhando um recorte dentro da empresa, sendo que para chegar nela, bom, a gente não consegue. Sim. Sabe? Então, acho que tem que ter esse olhar de... É perigoso a gente colocar... Mas você sabe que aí a pessoa coloca a religião nesse meio tempo, né? Porque... e aí a religião, ela entra para justificar algumas coisas. Da mesma forma que a gente não pode olhar a meritocracia num todo, porque eu vou usar o seu exemplo. Da mãe com 5 filhos, é uma puta vitória para ela só conseguir trabalhar. Porque ter 5 filhos é foda, é um trabalho do caramba. E é o recorte brasileiro, né? E isso aí, é a mãe solteira, brasileira. Largada pelo marido, que cuida de um monte de filho e tem que trabalhar um monte, tem que né? trabalhar e dar conta. E se você olhar numa justiça social, por isso que justiça social é relativo. Numa justiça social, ela deveria se dar muito melhor do que uma pessoa que tem as facilitações ali e vive só daquilo. Porém, entretanto, é difícil você aplicar isso dentro de uma empresa. Porque dentro de uma empresa,
A empresa, a PJ, não tô olhando pro dono que lucra e enfia dinheiro no bolso. Tô olhando pra pessoa jurídica. Pro recorte. Tem que ser pro melhor da empresa. Pro melhor da empresa é aquela pessoa que se dedica mais, independentemente do porquê ela consegue se dedicar mais. Não, isso sim. E aí a religião entra pra aliviar isso tudo, tipo, não, mas ela é esforçada, Deus vai ajudar, ou qualquer outra justificativa que as pessoas acabam trazendo. E não é uma crítica, eu tô só comentando. Não, claro. Inclusive eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que você perguntava para ela qual que era o plano para conseguir atingir um certo grau, né, não quero expor muito, uma certa meta, vamos colocar assim. Uhum. Aí a pessoa fala, não, mas Deus vai ajudar. Essa era a estratégia, entendeu? Isso não é uma estratégia, você entendeu? É contar com o ovo no cu da galinha. E não, é uma fé cega. Aí sim é a vendada. É a venda, Não, é que nem quem fala assim, eu queria ganhar tanto na loteria sentado num sofá sem apostar. Sim. Deus não faz milagre desse tipo. Se ele não apostar... Mas não gosto da loteria também. Eu acho assim... Não, é que essa analogia da loteria é porque a entendi. pessoa acha que, tipo, Deus vai cair no colo. Não é, você tem que se esforçar. Eu brinco que é abrir a porta. Você tem que abrir a porta pra Deus entrar, fio. Deus, ou oportunidade, ou universo, ou o que seja que a pessoa É que eu acho que essa coisa da loteria, ela vira uma coisa assim, eu vou fazer uma coisinha e gastar meu dinheiro e por milagre vai acontecer alguma coisa. E aí você vai gastando pra sempre. Não, as pessoas, elas não equilibram ou, tipo, esse tipo vou de fazer coisa. o coach também, o curso do coach e tal, vai gastar gastando de como fique rico e nunca fica. Sim, não. Então, acho que toma cuidado. Tem que tomar cuidado, sim. Eu sempre penso assim, em como isso vai soar politicamente. Uhum. Digo, no sentido de, quando fizerem vários recortes, pra onde isso vai? Por isso que eu penso muito dessa meritocracia, porque aí você defende por um lado e você dá abertura pra defender por vários outros, pra falar, não, todo mundo tem oportunidade, é tudo igual, o pobre pode virar rico a qualquer momento. Mas sabe de quem é o E é dever tudo de justo. igualar isso? Hã? De quem que é o dever de igualar isso? Eu acho que são muitos deveres de muitas pessoas. Mas nesses recortes gerais, você acha de quem é o dever de olhar para esses recortes E gerais? trazer igualdade de oportunidade, o Estado. Sim. As pessoas. Então, essa é uma visão, ao Mas meu eu ver, acho que correta. é do Mas tem Estado. gente que acha que essa obrigação é de quem provê a oportunidade. Por exemplo, do empresário que está vivenciando aquele recorte. Não. É É complicado. que eu acho assim, porque eu falei várias coisas. Porque é papel do Estado, mas o Estado é um reflexo das pessoas. Uhum. Então é papel das pessoas. Sim. Então, tem que fazer essa diferenciação. Porque quando você fala, é papel do Estado. Então eu não tenho nada com isso. Não. Entendeu? Cada um faz a sua parte. É com uma certeza. coisa, tipo, eu vou colocar papel no Estado. Então eu tô aqui sentado bonito e o Estado que faça. Uhum. E pelo contrário, o Estado vai fazer aquilo que as pessoas querem que faça. Uhum. Né? Claro que vai um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, tem uma briga, mas no fim é isso. É que deveria Tem ser, um exemplo na verdade. ótimo, que é do canudo de plástico, que é assim. O canudo de plástico ele foi proibido em alguns estados, aqui não, né? Mas ele foi proibido em alguns estados, algumas cidades. Aqui foi uma coisa mais de marketing mesmo, né? Tipo, eu vou tirar, eu vou colocar canudo de papel, eu vou falar que eu sou sustentável, blá, blá, blá. Então, todo esse movimento foi um movimento, assim, nacional, gigante, Uhum. né? Ele resolve o nosso problema de plástico e de lixo? Não. Mas ele funcionou, assim, as pessoas acreditarem que isso faz diferença, mudou tudo. Conscientizou as pessoas. Então assim, inclusive, é também um exemplo de enganação, né? Eu acho que é este o problema, então eu vou nisso. Aí todo mundo, eu acho que é esse o problema, eu acho que é esse o problema. Aí todo mundo foi, e aí posta nas mídias sociais, aí sei lá, a Capo vai olhar. Quantas pessoas falaram sobre canudo de plástico nas redes sociais? Nossa, muitas, então eu vou trocar para canudo de papel, porque vai ser bom pro meu marketing. Então, no fim das pessoas, tanto as que empresas... É a pressão social, né? Exato. Ou seja, no fim das contas, o que motivou a lei dos canudos, o que motivou a empresa a mudar, mesmo quando não tem lei e tudo mais, que foi o quê? As pessoas falando disso. Mesmo que isso não seja o problema. Sim. Entende? Ou seja, tem que ter as pessoas. Foi o valor por trás disso. Porque tem que ter as pessoas. A sustentabilidade ganhou um valor. Tanto que agora, eu arrisco dizer que nesse mercado assim de palestras, de consultoria, que eu tô imergida nas empresas, essa parte de sustentabilidade tá em alta. E que bom que tá em alta, né? Imagina, antigamente você falava de engenheiro ambiental, era raridade ver. Hoje em dia a gente vê bastante. Sim.
muitos engenheiros ambientais trabalhando com essa conscientização dentro das fábricas. Eu tenho uma amiga excelente, que inclusive vai vir participar também do podcast, que é a Karen, que ela sempre foi aquela amiga chata, assim. Chata mesmo, chata. De tudo ela separava, desde que a gente era pequeno. Imagina, quando a gente é adolescente, não quer aquela saber que nada avisa, da vida, avisa, né? avisa e ninguém liga. Todo Mas ela mundo tá julga certa. de chata. É a Marina Silva. Quase isso. Ela é julgada de chata, mas Sim. que no fundo, hoje, todo mundo faz aquilo que ela sempre Sim, pediu. é o que eu falei, porque a Marina Silva era aquela pessoa que, de 20 anos atrás, todo mundo achava chata e que ninguém ligava, não sei o que, não sei o que. E hoje falam, nossa, ela tava certa, não sei o que, taranã. E nem porque todo mundo criou essa conscientização de aquecimento global, de cada um fazer sua parte, não. É porque a pressão social tá levando para esse caminho também. Acho que as empresas... Sim. Mas eu as acho que escolas falta tão- muito, assim, Falta. porque eu vejo assim, teve a Eco 92, foi a conferência do clima, que foi quando começou, assim, nossa, aquecimento global é uma verdade, temos que ver, vamos lá, tananana. 30 anos atrás, né, 31. Mas assim, o dado que eu sei é de 22, né, então, do ano passado. Aí, assim, a gente sabe, a gente colocou os países para falar sobre isso, a gente estabeleceu normas, a gente fez coisas, e aí, 2022, qual é a estatística? Nos últimos 30 anos, a gente poluiu mais do que todos os anos anteriores antes disso. Ou seja, a gente viu o problema e falou, vamos acelerar pro problema, entendeu? Então, às vezes, a consciência Não, mas sobre também- o problema não faz ele se resolver. Sim. A gente precisa fazer coisas. E outra a gente também, tá atrasado né, Gil? ainda, né? Mas é porque, às vezes, também a gente tem que olhar num todo. É que nem a história de emagrecer e ganhar peso na balança. Por que balança não reflete 100% da perda do peso? Porque você perde gordura, mas ganha massa magra, vamos supor. Sim. É a mesma coisa isso da conscientização. Às vezes, a gente olhou para um problema, naquele problema a gente acelerou, a gente conseguiu mudar algumas coisas, mas no entorno tem outros problemas que, num panorama geral, engoliram essa solução. Assim, é como se tivesse sido Sim. uma medida paliativa. Então, mas aí que tá. A Marina Silva tava certa, sabe assim? Uhum. Tipo, isso que era um probleminha e a gente acelerou pro problema, era pra ter sido o problemão que a gente deveria ter contornado. Sim. Então, assim, não foi tratado como um big problema, Uhum. né? Hoje eu acho que tá sendo mais tratado como um big problema. Quer dizer, não sei se big, mas como um problema, Sim. né? Eu acho que deveria ser big. Eu acho que é mais urgente, muito mais urgente do que as nossas leis, iniciativas, reuniões da mesmo ONU, porque a conferência lei do não clima, adianta nada. estão O fazendo, papel né? não adianta nada se não aplicar. Volta E- pra história do Brasil. Né? Volta para a história da estrutura do Brasil. Porque não adianta nada Mas a nesse lei falar caso não pode. só, né? Porque assim, tem No o- mundo. porque tem um vilão aí que é tipo, não vou assinar. Não vou respeitar, vou poluir, é isso aí. Uhum. Então, e que não é brasileiro. Então, existe nesse caso específico, tem outros vilões que não só Mas a aí questão... a gente torce para que a pressão social mude as coisas, Sim. né? Porque aí Não só que torce, colabora, né? colabora, é. Porque a pressão social é nossa também. Sim. E é num geral. E é sua também. Comece, participe da nossa campanha. É bem isso. É complicado. Esses temas, assim, aí a gente volta para aquele primeiro papo. É muito questão de perspectiva, né? Você tem essa perspectiva porque você vivenciou algumas situações em que você enxergou a diferença que isso pode fazer ou não. Eu tenho outra perspectiva porque, não necessariamente diferente, mas eu digo, eu tenho outra forma de ver, porque eu também vivi outras coisas. E eu acho que aí eu sou defensora da internet e das redes sociais como um meio da gente expor aquilo que a gente pensa, sim, porque é uma forma da gente abrir a cabeça, não é julgar, porque as pessoas, elas o acham canudo de que... plástico que eu falei ganhou força no Instagram. A pesquisa que até deu Sim. exemplo, né? E é de As pessoa empresas pra foram pessoa. pesquisar no Instagram. Quem tá postando sobre isso? Então vai funcionar, porque aí Aí tá as pessoas rolando. estão falando. Então, é um termômetro. É um Sim. termômetro. Então E tem as que pessoas postar têm que mesmo. falar. Tem que falar. Tem que falar Só que o também tem que ter pensa. filtro, né? Porque às vezes eu vou falar porque o amiguinho falou, porque não sei o que, não sei o que, aí eu acho que tem que falar, e aí eu falo errado, né? Errado, digo, Aí cai na sem cultura do consciência. cancelamento, que é uma maravilha também. Não, acho que não é nem isso. Digo sem consciência porque eu defendo algo porque eu acho que esse vai resolver os problemas, e no fim não, que é o canudo de plástico. Uhum. Não vai resolver os problemas. Também não vai atrapalhar, né? Não vou falar Sim. também que, nossa, foi horrível. Ok, ajuda, mas assim,
Entendeu? É 0,001% do problema. Sim. E você poderia ter atacado outras coisas que são muito mais importantes. Mas aí é aquilo que você falou, é o que tá por trás, é o valor, é a conscientização. Que aí Sim. abre a cabeça das pessoas para que seja discutido Porque outras hoje soluções. a gente tem uma... A gente fez um caminho que tem coisas boas. Inclusive, isso é uma coisa boa. É que eu vou falar assim, a gente tá saindo da imprensa e tá indo pros podcasts, por exemplo. Tá humanizando a imprensa, eu acho. Não, mas digo por conteúdo mesmo. As pessoas estão deixando de assistir noticiário pra Sim. ver, por exemplo, podcasts. Isso tem um ponto bom e um ponto ruim. Esse é o ponto bom. Assim, a oportunidade de a gente falar, da gente, sabe, influenciar e tal. Tem o ponto ruim que é, às vezes isso não é checado. Às vezes eu vou, por exemplo, vem a pessoa falar de Ratanabá, e aí, sabe o que é Ratanabá? Não. Ratanabá é aquela história da civilização perdida, debaixo da Amazônia, que veio milhões de anos atrás. Ah, que tá, voltou a ficar em alta agora. Eu vi alguma, mas Voltou? eu não cheguei. Não sabia. Voltaram a discutir. Eu dei exemplo achando voltou que a era discutir da porque eu pandemia, recebi. na época da pandemia. Quem foi que... Foi um Mas episódio enfim, que a gente falou aí disso. vem a pessoa e fala de Ratanabá, não sei o que, né, inventa umas teorias muito malucas, e aí vem o entrevistador e fala, ah, é? Nossa, interessante, me conte mais. Em vez de tipo, não, mas espera aí, isso tem que ser checado? Vamos lá? Entendeu? É a insegurança do que tá nas redes, e aí porque você acho que tudo é verdade. Então, aí você cria um ambiente que é muito mais fácil as pessoas serem manipuladas também, né? Então, eu acho que tem o lado ruim dessa questão, dessa abertura, sabe? Porque a imprensa, por exemplo, querendo ou não, ela responde pelas informações, tem uma checagem. Claro que falta isso, sim. A gente falou até do projeto de lei que tinha sido aprovado e agora estão vetando de novo do controle. Eu acho que as redes sociais deveriam, sim, vincular o arroba a um CPF, que as pessoas deveriam se responsabilizar por aquilo que é dito. Eu acho que não tinha que ser CPF, total. Sem censura. Sim, tem que ser vinculado ao CPF. Eu não acho que tem que ser só um, tipo, porque assim, às vezes você tem um para trabalho, um para... Ok, você pode ter mais de um arroba, vamos dizer. Desde que esteja vinculado a CPF. Não é o IP que manda, né? Ou CNPJ, CPF. até pode ser também. Mas assim, tem que estar vinculado. Sim. Porque esse negócio de, tipo, eu vou xingar a Tabata na internet, eu vou xingar o Giro na internet, eu crio um e eu sou anônimo. 2000 e fico lá enchendo o saco. Não, volta pra injúria, né? Meu, mas... Não posso xingar as pessoas só porque eu não discordo com elas. Eu até falo que eu prefiro que não tenha censura e que as pessoas mostrem quem elas realmente são nas redes sociais para eu escolher se eu vou conviver com essa pessoa ou não, do que do jeito que estão querendo fazer agora, que é uma censura ali prévia, que não pode. A gente porque muitas vezes, eu não acho que essa frase é 100% verdade, tá? Vou fazer esse adendo já. Mas muitas vezes a oportunidade faz o ladrão. Quando eu sei que não tem ninguém olhando, eu vou lá e roubo, por exemplo. Então, a pessoa normalmente não vai agredir você. Mas se ela sabe que ela é anônima, aí ela vai te agredir. Então, muitas vezes, esse anonimato desperta o pior das pessoas. Sim. Né? Não tô falando que é sempre assim ela e entra... que... Não, ela entra num julgamento de oportunidade, né? Porque uma vez que eu tô botando minha cara a tapa, é outros 500. A pessoa pensa 10 mil vezes antes de abrir a boca pra falar merda. Se bem que, ultimamente, a geração tá tão mimimi que as pessoas... tanto eu que acho o Twitter se Deus quiser, ele vai cair de vez, porque as pessoas usaram o Twitter de forma errada, né? Era pra ser jornalístico e virou hater na internet. Virou uma competição de quem é mais criativo na hora de xingar o outro. Sim. Isso é triste. Sim. Isso é triste. Quer dizer, o Twitter em si já caiu, né? Agora é esse X. que foi uma jogada muito furada. Eu não tô usando, não. Não, eu também não. Você também não usava o Twitter, então... Eu também não. Eu nunca gostei do Twitter. Quer dizer, usei por um tempo, vi que era isso aí que é, e acabou pra mim, né? Sim. Mas eu vou tirando as coisas, porque eu vou tirar coisa de dentro do nosso baú de tesouro, viu? Mas, então assim, voltando, né? Acho que a internet ela é importante para colocar o pensamento, é importante para discutir, é importante para produzir reflexões, é importante para você poder vocalizar e fazer a diferença. Mas ela produziu muitas coisas grotescas e problemáticas que a gente precisa consertar. Na verdade, não é que ela produziu, eu acho que existia, mas ela potencializou. Ela fez a oportunidade, Ela potencializou. Sim. Mas da mesma forma que ela potencializou, ela mostrou que um problema ele só pode ser corrigido a partir do momento que a gente descobre que existe. E eu acho que a internet veio nesse sentido. Mas eu acho que a gente sabe que existe. Porque assim, vou tentar fazer mas, às vezes, uma não. defesa.
a injúria. Por que a injúria virou uma lei, né? Quer dizer, não sei se é lei o termo, mas enfim. Uma infração. Ela tá reconhecendo isso, uma infração. É porque se reconheceu que as pessoas podem se xingar. E que isso não é adequado, vamos colocar assim. Ok. Só que na internet isso não funciona. Então a gente sabe que as pessoas se xingam. A gente fez a injúria para isso. Só que a gente não fez uma injúria para a internet. Entende? Sim, Então, mas é porque a lei. Mas aí entra uma grande crítica que existe do Marco Civil. Porque, na verdade, as pessoas elas separam dois mundos, né? O mundo real e o mundo virtual. Gente, não existe. E não isso. existe, É a mesma coisa. É Sim. até pior, porque no mundo virtual, como você perde o controle do Ai, meu Deus. alcance que aquilo pode ter, aí aquilo, as penas de infrações cometidas, né, de atos cometidos na internet são piores, porque a chance daquilo ter um alcance muito maior, uma coisa é eu te xingar e eles 3 ouvirem. Outra coisa é eu te xingar na internet 5.000 ver. E quem quiser, porque vai fama ficar ali. vai ficar ali. E ainda que você apague, a pessoa pode ter printado. É uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, o Marco Civil, ele veio para agravar as condutas que existem dentro da internet, mas elas já são regulamentadas no nosso Código Civil, no nosso Código Penal, em todos os nossos códigos e na nossa Constituição. Uhum. E as pessoas, elas separam isso. A injúria, ela sempre existiu. É que com a internet se tornou mais fácil você provar. Então, mas também ficou mais difícil você condenar. Ou, quer dizer, no sentido de anonimato mesmo, tô falando. Sim. Então, tipo, Sim. você não consegue... Ficou mais difícil você... Na verdade, a justiça ficou ineficaz. Exatamente. Só que aí é essa questão. Precisa Você regularizar... vai condenar um IP do computador, né? Exato. Você tem que regularizar Sim. a ponto de, por exemplo, então vai ser um CPF, então vai ser um Então, CPF. beleza. Sim, isso eu acho que deveria. Por que, exemplo. Infelizmente, tem que, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que fazer... esqueci o termo em relação à internet, que virou uma super coisa também. Não é regulamentar. Fiscalizar? Não, ou é regulamentar. Agora eu não lembro. O termo que era usado para a internet mesmo. Regulamentar? É a regulamentação da sim, internet. das plataformas? Isso. Tem que regulamentar. E tem, assim, virou uma coisa que eu achei tão, assim... As pessoas começaram a falar, não, porque não tem, e não sei o que... Só que, tudo é regulamentado. Tudo tem... Mas sabe onde entrou a crítica, Giro? Que eu era super a favor de ter um órgão ali que intermediasse plataforma e usuário. Uhum. Só que a crítica tá que eles estão querendo usar essa plataforma não é para regulamentar, que nem a gente está falando, impor que o usuário tenha que ser vinculado a um CPF. Impor uma empresa privada, que é, sei lá, a Meta, que tem o Facebook e o Instagram, a exigir a vinculação do CPF. Eu defendo que deveria exigir e deveria regulamentar de como isso vai ser maturado, como que esses dados vão ser guardados, como que vai ser feita a verificação. Isso é uma regulamentação. Porque eu posso criar um arroba com o CPF, sei lá, com o seu CPF e xingar em seu nome. Como que a plataforma vai averiguar se aquela pessoa é aquela? E hoje em dia tem, porque tem muito banco digital que faz selfie, faz tudo o que for necessário. Uhum. Outra coisa é você colocar um órgão responsável por fazer um crivo de quem tem que brecar aquele ato. Então, não é regulamentar. Não, mas eu não tô falando, eu não tô falando do parágrafo. Eu não tô falando, tipo, de como está sendo escrito e como está sendo delineado. Tô falando, tem que ter regulamentação. Tem, só que eles estão fazendo a regulamentação, não é desse ponto que a gente está achando legal. Eles estão fazendo a regulamentação para culpar... Aí é um acerto de parágrafos. Encontrar culpados. Uhum. Eles estão querendo, tipo, colocar a responsabilidade na plataforma. Se eu Eles botar quem? Eu não sei se eu tô entendendo. O projeto de lei que está sendo feito para regulamentar essa parte das plataformas, que foi aprovado e voltar atrás, tá mó patifaria essa questão. Nesse projeto de lei, o que está sendo discutido não é isso de colocar o CPF, de colocar responsabilidade no usuário. Eles estão querendo colocar a responsabilidade de fiscalização na plataforma. Então, assim, um juiz olha lá que eu xinguei o Giro. Aí manda o Instagram deletar o meu post. Isso não pode existir. Porque o Instagram ele não pode ter a autonomia para controlar e censurar o que eu vou falar.
Entendeu onde está o problema? Entendi. Essa entendi, regulamentação mas acho que eu discordo. não tá sendo a plataforma Porque- ter responsabilidade de falar, ó, quem xingou foi o CPF tal e aqui tá o post. Sim. Não, é porque assim, vamos lá. Eu entendi o que você está falando. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, não, porque defender o nazismo aqui, por exemplo, vai. Quem tem que responder sou eu, e não você, ou que é a dona do podcast, ou sei lá, onde você vai veicular, seja O YouTube. Entendo que, ok, existe essa questão. Só que muitas vezes, o YouTube, por exemplo, não é que ele vai só, tá ali, eu não tenho responsabilidade por isso. O que também acho que é um pouco mentira, mas ok. Às vezes, ele faz com que isso seja maior. Então, porque existe o algoritmo. Sim, porque fale bem, fale mal, fale de mim. O algoritmo é burro nesse sentido. Existe mas o algoritmo é construído por alguém e com interesses. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que a treta e a defesa do nazismo, ela causa cliques, Sim. o algoritmo vai lá e isso, que é ruim, vamos colocar... Mas isso já existe nas plataformas. Então, mas eu acho isso errado. Porque, assim, a plataforma fica colocando... Não, mas isso existe de brecar. Se a gente colocar um corte defendendo o nazismo, eu não monetizo. Não, então, mas às vezes mesmo assim, tudo bem, mesmo que eu não use essa palavra, mesmo que... É só ver o caso do Monark, por exemplo. Sim, que ele foi né? cancelado politicamente. Não, ele foi cancelado, mas a questão isso viralizou muito mais também porque o algoritmo fez isso aumentar também. Entende? Porque as pessoas começaram a reagir xingando, e aí ele entendeu que aquilo era algo produtivo. Tipo, então mas aí mais será que o pessoas vão algoritmo querer... tem que premiar essas coisas ruins? Mas o premiar é relativo. Porque o premiar... pensa pela plataforma. É muito difícil você controlar o alcance e fazer um crivo do que é bom e do que é ruim que está sendo publicado. Sim. Isso de premiar... mas a gente pode pensar pelo crime. Já não precisa ser bom e ruim. Por exemplo, o vídeo, o Monark, tanto que o Monark não teve mais os perfis, ele foi vetado, ele foi expulso praticamente. Sim. Ele não poderia monetizar nesses vídeos, então ele não teria um alcance ruim, um alcance bom. Não, mas mesmo a monetização. A monetização é um artifício. Mas tudo bem, se ele me der engajamento a ponto de eu não monetizar isso, mas monetizar os próximos depois que eu ganhei notoriedade, pra mim valeu a pena. Entende? Depende, porque isso pode ser pro bom, pode ser pro ruim. Da mesma forma que o Monark, ele foi cancelado por conta desse algoritmo que distribuiu e todo mundo metralhou ele. Sim, talvez o exemplo que eu dei foi bom no sentido de, assim, ele perdeu o público dele. Mas acontece o contrário também, de assim, eu era uma pessoa invisível que fui ganhando notoriedade. Não, teve um... Ô, P, como que é o nome daquele youtuber que só xingava as pessoas? Tem vários. Não, tem um que ele reage nos vídeos, ele grita e xinga, e ele só fala merda. Tem vários mesmo assim. E aí, um monte de gente... Meu, é um cara que ele ficou muito grande. Como é o nome? Eu usei esse exemplo na aula e esqueci, na aula de marketing. Sei lá, Nando Moura? Não. Eu vou Pessoas lembrar, que xingam, mas tem ele muitas entra mesmo. no vídeo, aí ele pega, vídeos aleatórios e começa a gritar, seu caralho, isso aqui, começa a xingar a pessoa. Aí um monte de gente, tinha gente que entrava pra dar risada dos xingamentos e tinha gente que metralhava no comentário assim, larga a mão de ser babaca e não sei o quê. Ele tinha trocentas mil visualizações, poucos inscritos, mas trocentas mil visualizações, porque o algoritmo entendeu que as pessoas interagiam com ele, não entendeu se era bom ou ruim, porque na época não tinha nem o não gostei, era só o gostei, o like. Via comentário lá, achava que estava interagindo e distribuiu ele de forma cega. Sim. Só da mesma forma que distribuiu ele da forma cega, o ódio por ele também foi distribuído da forma cega. E ele, na época, ele ficou com não sei quantas... Puta, eu vou lembrar o nome dele. Depois eu vou ficar devendo. Se eu não lembrar, eu vou colocar na descrição desse vídeo, que depois eu caço. Ele, da mesma forma que ele subiu... Quanto mais alto você está, maior é a queda. Mais alto ele caiu também. A mesma coisa aconteceu com o Monark. Bombou e caiu. O cara não pode ter nada na internet hoje. O Flow tá aí, né? Então, o Flow ainda segue então, bem. O Monark que pagou o pato. Então, mas o Flow é só o Monark? Não. Então, não. Justo. Eu não tô falando que teria que punir o Flow também. Não é isso que eu tô falando. Mas, assim, serviu pra catapultar. E depois alguém foi punido. Porque ele fez parte... Não, mas o Flow já era grande. Mas as polêmicas que ele trazia fizeram catapultado. Porque desde sempre ele tá lá. Sim. Né? Sim, então... mas aí agora, então...
Se Não, foi... não tô falando que também deveria punir Sim, antes, não, não, mas não a é gente tá isso. discutindo, gente. A gente tá... Mas Mas isso é o saudável da coisa, sim, é expor o que mas eu pensa. acho que assim, se a plataforma puder o que é crime, sei lá, algumas coisas, não o algoritmo não recompensar, ou realmente ter exclusão automática, dependendo, Sim. é melhor. Mas você sabe que eu tenho um vídeo que eu falo sobre estupro de vulneráveis. E veio um cara fazer um comentário no meu vídeo falando que o estuprador ele não tem que ser tratado como um criminoso, porque isso é uma patologia. Que o estuprador está sendo estudado como um viés da psicopatia e que isso é uma patologia, que ele é um doente, que ele não pode ser discriminado. Você não tem Se noção. ele não pratica, até que faz sentido. Não, mas Agora, o se ele crime existe na fez. intenção. O crime, a pedofilia, Uhum, não era estupro de vulneráveis. Eu falei de estupro de vulneráveis, mas o foco era a pedofilia. A pedofilia, ela existe na intenção. Se o cara tem tesão por menor de idade, ele é pedófilo. uhum, E ele já pode ser punido. Então, ele estava querendo dizer que, tipo, na intenção... Ele quis dizer mais ou menos isso, que se ele se controla, ele é um pobre coitado que tem que ser tratado, porque isso é uma patologia. uhum. Choveu o comentário embaixo dele, criticando ele e tudo mais. Quando eu abri o canal do cara, ele tinha um canal e ele fazia vídeos sobre isso, sobre pedofilia ser uma patologia. Uhum, Sobre as pessoas terem que tratar como um deficiente mental e não como um criminoso. uhum, E o canal dele até então tava lá, com um monte de visualização, um monte de gente indo lá criticar, meter o pau nele. Nesse sentido, eu até entendo o que você tá falando. Numa dessa, o YouTube deveria enxergar aquilo que tá acontecendo e derrubar. Mas ele já tá fazendo isso, porque existe agora canais de denúncia. Depois, e é só que o que eu acho injusto, é de forma automática, que nem no Instagram. Depois que você dá vários bans num perfil, ele suspende a conta. Ah, não, mas aí, inclusive, tem ataques injustos em relação a isso, Tipo, de que nem aconteceu. Lara movimentar o Nesteru que pessoal. separou porque o cara foi um filho da puta com ela. Beleza. Aí foi o fã-clube inteiro dela denunciar, derrubou o cara. É. Se Então, for assim, você não pode arrumar encrenca com a Juliette, que aí qualquer um vai te derrubar. aí vai vir os cactos tudo metendo pau. E aí é complicado isso, porque como que a plataforma vai fazer esse crivo? Sim. E quando foi para regulamentar, eles não falaram assim, vai ter... Eu defendo que deveria ter um órgão à parte, tipo plataforma, usuário, e um órgão, um regulamentador, uma agência reguladora, como existe, a Anatel, a ANAC, deveria ter uma de Super. plataformas Isso resolveria. para criar um canal ali de denúncia e de intermédio entre usuário e Sim. plataforma. Não ficar dependendo do judiciário, o juiz mandar tirar ou não a conta. Não, isso não. Mas Né? eu acho que, assim, essa coisa também de falar que a plataforma não tem responsabilidade também não pode existir. Porque aí você se cega a monetização do que é Sim. né? Isso Assim, é muito delicado de regulamentar. então, tão difícil. tem que regulamentar e a plataforma ela tem que ter responsabilidade. Até porque não é que ela vai ter responsabilidade sobre tudo, em todos os casos, mas assim, ela tem que ter responsabilidade porque, no final das contas, ela é dona do conteúdo, ela que veicula, ela que atrai as pessoas, Sim. e ela que, inclusive, decide o que vai ser visto e o que não, muitas vezes. Sim. Se, por exemplo, ela decidir, o canal da Tabata não vai ter visualização, não vou recomendar pra ninguém, não vou nem quem tem o sininho eu vou mandar, acontece. Sim. Então, assim... fogo. né? Mas Ela eu que também decide. entendo que deve ser difícil pra caramba pra plataforma. Mas eles detêm da tecnologia, eles que se virem, né? Cada um lucra com a tecnologia, então se vire com a responsabilidade dela. Exatamente, né? É que nem assim, eu acho que o exemplo bom é o do carro, porque, por exemplo, o carro, por exemplo, você tem que usar cinto de segurança, é individual, mas o ter cinto de segurança, o carro tem que vir. Então, Sim. a empresa também teve que arcar com o cinto de segurança. Sim, entende? se você Ela usa ou tem não. o seu custo Com certeza. junto com o carro por uma coisa que foi obrigada via lei, né? E tornou isso, assim, faz parte do custo agora e é obrigado a usar. Então tem a responsabilidade que é da empresa e tem a responsabilidade individual. Sim. Entende? É ter fogo. airbag, sei lá, são custos que a empresa tem e tem que... tem que ter. Tem que dispor se a pessoa vai usar ou não. Assim, então eu acho que é um exemplo bom por causa disso, assim. Sim. Houve um momento onde não tinha leis de trânsito. Sim. Quando não tinha trânsito. Sim. Agora, a partir do momento Agora que tem tem que carro atualizar. e aí tem acidente, aí eu vou regulamentar e eu vou responsabilizar a empresa. Com certeza. E Não, ela vai ter quanto que a ter isso, cinto. sim. Mas é assim com tudo. Assim, todas as áreas você tem empresas que elas têm que ser responsabilizadas. Agora, como vai responsabilizar? Aí, claro,
tem milhões de formas e aí vai ter que ficar discutindo parágrafo por parágrafo, lá. E aí esse é o lado ruim do civil law, que é uma coisa que demora para regulamentar. Tem que ter, sim. E até aproveitando para falar de alcance, para aumentar o nosso alcance e a família VED crescer, não esqueçam de interagir nos nossos vídeos, seguir a gente no Instagram, VED.oficial, no TikTok a gente também tá bombando, no YouTube, no Spotify. Qual que é seu arroba? Giro com Giro. Giro com Giro. Giro com o arroba G. Giro com Giro no Instagram, né? O primeiro Giro com G, o segundo com J. No YouTube o canal é Giro com Giro, mas aí é separado. Tá, escreve normal, frase normal. Giro, vou ter que caminhar pro fim. Esse é o meu baú de tesouros. Ai, que pena. Parece que a gente não falou um monte de coisa. Não, mas a gente ainda vai ficar vários aqui. assuntos a gente vai ficar inacabados. Aqui comendo os doces. Mas aí a gente marca uma segunda vez, que é uma delícia mesmo. Tá bom. A gente tem aqui no nosso baú o tesouro, que são os meus convidados. E enquanto eu abro o tecido, meus convidados, eles assinam nesse tecido um recadinho ou só a data e o seu nome, que eu vou estender ele quando o nosso estúdio ficar pronto. Então vai ser uma honra para mim receber o seu... Até por isso que eu tava colocando as coisas de lado. E a gente vai continuar comendo. E aqui fica claro que o artigo do Código Penal, né, da Lei de Contravenções Penais, que pendurar a conta, pagar fiado é crime, tá bom, gente? A gente só pendura do mais fácil porque eles são incríveis e é um crime consciente. Nossa, não tinha sacado que era daí que veio o pendura. Veio do dia do pendura, do dia do advogado. Agora que você falou, eu entendi. E enquanto eu abro o tecido, eu vou te fazer uma pergunta final. Se existisse uma lei Felipe Giro, falaria sobre o quê? Olha, muito amplo. Pode mandar bala. Mas assim, acho que tem um ponto que a gente discutiu, que eu acho que o principal pra mim seria que elas fossem seguidas, e não só que elas existissem, né? Sim. Que às vezes não, né? Mas acho que tem 2 pontos pra mim que pega. Posso criar 2? Ou assim, Pode criar 2. Vou criar várias. Vai ser uma dupla. E outra, vai lei. ser sem congresso, né? Assim, eu vou... Não é lei Felipe Giro, é Código Felipe Giro. Ou seja, já vou criar, já vou implementar, sem congresso, é quase uma... Mas enfim, eu acho que tem 2 pontos. Pra mim, acho que fico difícil pra mim decidir qual é mais importante. Mas acho que tem a coisa da educação, que eu acho que nada avança. A gente falou da participação, mas como eu falei também do canudo de plástico, não adianta só a gente fazer barulho. A gente tem que fazer barulho entendendo a questão. Então, tudo tem que ter pesquisa, estudo, responsabilidade, enfim. Então, eu acho que tudo parte do estudo. Né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa para o ensino. Eu acho que das milhões de coisas que precisam ser feitas no ensino, né, eu acho que começa pela valorização dele. Né? Então, eu acho que eu iria para salário de professor, sabe? Eu iria colocar um teto, assim, muito mais alto. Tipo, transformar a profissão do professor... no novo médico, no sentido de valorização, no sentido de pagamento, valorização inclusive cultural, sabe? Até advogado também tem isso, né? De ser o doutor, né? Então, o que tem, acho que mais para médico e para... Impor essa admiração que e as pessoas advogado. não têm, né? E aí, eu concordo. eu acho que tem que ser o novo doutor, entendeu? O professor. Que é uma referência. Então eu acho que, inclusive é assim em alguns países, né? Assim, a minha mãe sempre fala, assim, nem sei se é assim ainda, mas que no Japão as pessoas não precisavam se curvar pro imperador, mas elas se curvavam pro professor. Olha que legal. Sabe? Fiquei arrepiada. Então, e eu acho que isso é muito importante. E tem que ter uma valorização monetária junto. Mas aí tem muito professor, e aí pro Estado pagar... se vira. Se Vocês vira. gastam com outras coisas, aí não vai gastar Não com compra professor. Viagra mais pro exército. Esse problema não é nosso. Assim. Não, mas tem formas. Tem várias formas. E se você colocar na ponta do lápis, não sei se sairia tão caro assim. Como as pessoas também começam a atacar só pra, né? Mas, enfim. Então, acho que essa esse seria a lei. Acho que sim. Porque, aumento do piso salarial para os professores. Porque aí eu acho que isso vai movimentar várias outras coisas. Sim. Né? Acho que tem coisas regulamentares que precisam ser feitas, que nem eu fui professor de projeto de vida. Acho que isso podia virar uma coisa muito maior. E poderia ser regulamentada também. Mas acho que é um segundo passo, porque não adianta nada você ter uma matéria super legal se não tem gente capacitada para fazer. Até porque não tem interesse, porque o salário é baixo. A gente tá caminhando nessa transformação, porque é uma matéria que veio com a estrutura do novo ensino médio, né? E eu acho que esse novo ensino médio veio já para transformar essa
essa lógica ali da preparação do indivíduo para a sociedade num todo. Mas eu concordo que deveria sim ter o aumento. Essa seria uma lei. Até porque o aumento do piso, eu vou colocar cláusula pétrea, não precisa ser cláusula pétrea. Professor vai ser mais, mas deveria ser. Mas depois que eu virei professora, que eu entendi por que a aposentadoria é especial. Não, e outra, né, você tem, porque assim, mesmo o professor que é bem intencionado, no sentido de, eu quero fazer a diferença, eu quero estar aqui, porque é uma coisa vocacional, ele fica refém. Porque o salário é baixo, aí ele faz 2 turnos. E aí, se ele faz 2 turnos, ele não tem tempo para, por exemplo, pesquisar outras coisas que seriam incríveis para ele colocar. Sim. Então, assim, eu posso fazer dessa aula uma coisa super mais incrível? Posso, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar em 2, 3 turnos. Entendeu? Sim. Então, acho que começa por aí. Com certeza. Né? Então, acho que seria isso. O que eu fiquei na dúvida, que é outra coisa, por exemplo, aí seria a cláusula pétrea. Eu acho que uma coisa voltada para as pessoas LGBT, no sentido de que a gente não tem hoje uma regulamentação de direito sobre isso. A gente ainda tem na Constituição o casamento voltado para homem e mulher, né? Isso no Código Civil já foi atualizado. Sim, mas família, a união entre sim, pessoas. Foi. Na Constituição não, né? Mas a gente tem algumas brechas, mas mesmo, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, na lei, quer dizer, não é uma lei, na questão da homofobia e tudo mais, que ela foi uma interpretação judiciária que foi equiparada ao racismo, né? Então, assim... a jurisprudência, ela deu uma aperfeiçoada na previsão legal. Sim, inclusive colocou um prazo para o legislativo de fazer uma lei sobre isso, porque não tem e tinha que ser feita, mas não foi seguido. O prazo foi seguido e é isso aí, entendeu? Sim. Então, assim, acaba que por exemplo, essa proteção, vamos dizer, ela não é legislativa, ela é uma interpretação judiciária que se daqui a 2 anos mudar a interpretação, cai tudo. E a gente teve, recente, né, semana passada, a gente teve o pessoal da Comissão do Direitos Humanos, Família, eu não lembro agora a comissão, mas estava discutindo, tinha um pastor lá, esqueci o nome do pastor também, mas que estava discutindo colocar a lei, inclusive vetar casamento homossexual. Estavam pautando isso. Não vão conseguir. Eu também acho que não. Você sabe mas existe esse risco. Olha, você sabe que eu sempre fui muito interessada por essa área. Trabalhei, inclusive, uma época com a Nani People, em parceria com ela, para atender casais homossexuais. Ela tem um projeto muito legal, que é para atender os casais homossexuais no escritório. Eu tenho união estável, por exemplo. E talvez eu não pudesse. Desde 2013 que eu posso, né? Então, você pode regulamentar. Você pode, hoje em dia. Se fosse 11 anos atrás, eu não poderia. Não. E esse projeto com ela sempre foi muito legal, porque eram empresas que se inscreviam num banco de profissionais que não discriminam e que são amigos do LGBT. Tanto que na época eu falava pra ela, mano, mas eu acho isso tão ridículo, porque pra mim isso é uma coisa natural. Por que eu tenho que escancarar que eu não sou intolerante? Tipo, eu tenho que escrever, não sou criminosa na testa? Pra mim é uma pessoa que eu não preciso escancarar. Tipo, pet friendly, sabe? Tipo, sou amigo do... Mano, eu não gosto disso. Eu falei pra ela. Eu falei, eu não acho que deveria ser assim. Porém, eu enxergo que a realidade naquela época, foi em 2015 que eu fiz a parceria com ela. E o público LGBT precisava ter essa noção de onde ele sofreria esse tipo de discriminação ou não. Hoje em dia, as coisas mudaram, principalmente no âmbito jurídico. OAB. Nessa palestra que eu fui dar com o Bunazar, que a gente estava conversando antes de começar o podcast, tem uma comissão de igualdade e tem comissões que lutam por isso, pelo público LGBT, de uma forma tão intensa e tão incrível, Giro, que eu posso te tranquilizar e tranquilizar todos que fazem parte dessa comunidade, de que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, isso está sendo visto de perto pela OAB. Sim. Mas então, eu acho que eu entendo e ótimo. Não vai acontecer, não vai acontecer. Só que eu vejo outros movimentos também. Então, por exemplo, na Hungria você teve um retrocesso e agora você pode prender pessoas, né, homossexuais. O foda de outros países é porque envolve essa... Não, eu tô falando assim, a gente tá no movimento mundial meio reacionário também. Assim, tá retroagindo. Nos Estados Unidos tá acontecendo isso também. Você tem estados proibindo show, por exemplo, drag, sabe? Você tem alguns retrocessos acontecendo. E no Brasil, assim, por mais que a gente não esteja ainda num retrocesso legislativo que tem chance de acontecer, esse eu acho que também não vai passar.
Mas Não só a vai. tentativa eu já acho muito problemática. Sim, mas isso é uma coisa Mas que tá tão a gente, por normal. exemplo, tem o deputado federal mais votado do Brasil na última eleição, se é alguém que ganhou notoriedade falando mal de pessoas trans. Sim, Né? eu Então, entendo e a que gente vai tem, ter, vai a gente ter. tem um público evangélico, e nada contra, tá? Uhum. Mas assim, que muitas pautas estão se direcionando cada vez mais contra pessoas LGBT. Sim. E ganhando força nisso. Não. Força política, elegendo gente. Culturalmente, Então, eu sei você entende que isso ainda tá muito complicado. Mas eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é assim, tem forças culturais, políticas, que estão ganhando força em cima de tratar essas pessoas como animais, como pedófilos, entendeu? Então a gente tem retrocessos culturais acontecendo e muitas vezes o político pode acompanhar. Então acho que a gente tá frágil. Acho que isso é importante dizer. Sim. Então, o que eu penso como lei era meio que colocar uma proteção tipo cláusula pétrea, no sentido de você não vai poder criminalizar isso. Você não vai poder proibir a existência. Você não vai poder matar com Sim, entendeu? colocar na Constituição essa igualdade, essa coisa de que não existe opção Igualdade já sexual. tá, A mas pessoa nasce com uma preferência de gênero e acabou. E as pessoas serem livres para isso, né? Entendo. Seria colocar não seria nenhuma lei sua, então. Não seria a lei Felipe Giro. Seria uma emenda à Constituição pra trazer a vigor. É isso aí. Tá certo, mas você tá certo, Giro. Mas porque e eu entendo a gente esse tá desprotegido. Acho que isso é importante saber. Né? Eu entendo essa preocupação, mas eu digo assim, eu cresci em torno desse público, eu tenho primos casados, desde que eu me conheço por gente, casados não oficialmente na época, porque não podia, enfim. Mas eu sei o que vocês passam, e eu digo que eu me surpreendi, principalmente com a OAB aqui de São Bernardo e de São Paulo, que foi o congresso que eu participei, da atenção que os advogados estão tendo com essa parte de regulamentar, de legislar, de trazer essa igualdade para as nossas leis. Eu te falo que eu me surpreendi, porque eu era completamente... Eu tinha muito medo desse retrocesso. Sim. Até ver a conscientização acontecendo em congressos da jovem advocacia. Os advogados estão saindo da faculdade com essa consciência. Eu tive aula de direito civil com uma professora completamente homofóbica. Eu não vou citar nome aqui, mas ela tem um cargo grandioso no tribunal hoje. Ela é totalmente contra. E tinha casais homossexuais na minha sala. Quando ela falava de casamento e tudo mais, que ela debochava dos casais homossexuais, tinha uma certa resistência desses casais. E ela foi expulsa uma época. Ela foi suspensa uma época da escola para ela entender. Isso lá atrás, né? Porque eu não vou entregar a minha idade, mas faz um tempinho que isso aconteceu. Hoje, ela tá tendo que engolir essa realidade, porque ela estava nesse congresso para palestrar comigo e foi obrigada a assistir o painel em que todo mundo meteu o pau nesse tipo de resistência. E ela tá baixando a cabeça. Então, eu vi uma pessoa extremista abaixar a cabeça para essa conscientização que está tendo dentro da OAB. E a OAB tem força em São Paulo. Sim. Acho que São Paulo é mais protegido mesmo, assim, nesse sentido. Eu acho que se a gente pensar no Brasil, muito privilegiado. Tem muito que melhorar. Principalmente pro acho sul, que São assim, Paulo tem que melhorar. privilegiado. São Paulo isso que em São Paulo já recebi ameaça de morte, já vi não amigo meu ser atropelado, Paulista, que tinha lâmpada as na cara, agressões. sim, Não, lâmpada na cara não aconteceu comigo. Mas o xingamento e a ameaça de morte, sim, já aconteceu comigo. Tem amigo que foi atropelado na rua, assim. E assim, é por estar de mão dada, é por conta da roupa. Sim, sabe? tipo, não tem que expor, não. Vamos fazer essa emenda constitucional. Perfeito. Ó, a canetinha, você escolhe a cor que você quer, desde que coloque seu nome e a data, tá bom? Vou pegar a vermelha. E se você gostou do nosso papo, o arroba do Giro. Vou comentar lá também, vou colocar eu mesmo no comentário. Tá. Já me vem lá, já clica. Giro com giro. Giro com G, e no primeiro, giro, e no segundo, giro com J. Isso. Que é um giro comigo, no fim, né? É o giro com o giro. Giro que com sou giro. eu sou o giro com J. Que é meu segundo nome. Giro com giro. O nosso é ved.oficial. No YouTube Você Entendeu Direito? No Spotify estamos como Papo do Pendura, que é o nome do nosso podcast. E foi uma honra te receber. E tem um presentinho também, ó. Uau! Uma lembrancinha pra você Ai, que abrir legal. garrafa e lata.
Uma lembrancinha do papo do Pendura. Bonitinho, adorei a cor. Giro, foi uma honra te receber. Ai, obrigado, foi uma honra vir aqui. Muito obrigada pela sua presença, por tudo que você compartilhou. Eu falo que eu coleciono histórias e conhecimentos, né? E essa troca, pra mim, é o que eu tenho de mais valioso no canal, com os convidados e com os seguidores. E foi uma honra mesmo te receber. A gente ainda vai terminar de comer aqui. Vamos finalizar. O Lucas já tá querendo bolo aqui, que ele tá babando no bolo. Eu também comi pouco, vamos avançar agora, né? Vamos. Quer falar alguma coisa pra eles? Eu vou já encerrar. Obrigado também por tá construindo aqui o nosso conteúdo compartilhado, né? Vai lá me seguir. Sou aberta a feedbacks, discorde de mim, mas discorde... Com fundamentos. Com fundamentos, não fala assim, exatamente. E educação, por favor. Sim, mas acho que seu público vai ser selecionado, né? Então, mas é isso, obrigado também e até uma próxima oportunidade. Até, gente. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.